Annyeonghaseyo, Yorobun! Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Kyopocast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Rubens Song. Espero que gostem. Muito obrigado, Rubens, por topar participar aqui com a gente do Kyopocast. Maravilha, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo seu tempo, tá? É um convidado que muitas pessoas pediram. Eu acredito que devem ser alunas e alunos do Coreano Live, né? E eu sempre falo assim, não, a gente pretende chamar assim. É que geralmente quando eu chamo alguém, até bater a agenda, demora. Que dessa vez deu muito certo de que as agendas bateram rápido, né? Tem que ficar aqui no Bom Retiro o tempo todo? Aí, né? É do lado. Você tá direto aqui pelo Bom Retiro? Eu vou fazer eventos lá no K-Square. Ah. 10 minutos, 5 minutos aqui andando, né? Bom, então pra gente não atropelar e não queimar a pauta, vamos fazer assim, então. Eu peço sempre pra alguém que vem pela primeira vez fazer o seu Thiaguinho Sogué, sua auto-apresentação. Tá, coisa simples, o que você acha que é mais importante as pessoas saberem. E aí depois eu complemento. Tanto faz. Bom, você sabe falar bem olhando pra câmera, né? Então manda bala. Bora. Aquela câmera lá. Bom, gente, prazer aí. Meu nome é Rubens Song, tenho 32 anos, sou brasileiro, tá? Isso é importante. Nascido e criado aqui. Só que vivi 20 anos aqui no Bom Retiro, né? Mais de 20 anos. Então, querendo ou não, é uma cultura coreana, né? A gente, com certeza, né, vivenciou a mesma coisa, certo? Eu sou engenheiro de produção pela Unicamp, tá? Minha formação. Fiz 1 ano de intercâmbio lá na Coreia, pela Universidade Korea University, né? Pelo programa Ciências Sem Fronteiras que tinha na época, que é mó bom, gente. E se tiver, hoje em dia vai atrás, viu? Vale muito a pena. Aí depois do intercâmbio eu voltei. Cara, eu fiz diversos tipos de trabalho porque eu tava meio perdido na vida. Então, fui tirar o Cresce, corretor imobiliário. Fui estudar para concurso, 8 meses. Fui trabalhar com meus pais e meu irmão na parte de carro. Fui tentar achar a vida e tentar fazer vários tipos de trabalho, tradução, né, também. E aí depois, falei, não, vou para consultoria. Eu vou seguir esse caminho. Aí fui para consultoria empresarial, não vou falar o nome da empresa aqui. Fiquei lá, aprendi, passei por muita empresa, né, foi um aprendizado muito legal, mas eu vi que não era para mim. E aí depois disso eu falei, não, é concurso, é melhor. Aí eu tentei concurso. E por fim, não deu certo, que não abriu as vagas. E aí surgiu a oportunidade de abrir o canal de coreano, né? De fazer um curso, né? Que era um outro canal na época. A gente não deu muito certo. Abriu um segundo, né? E aí começou e estamos até aqui até agora. 4 anos de canal. E é isso. Nas horas vagas gosto de cantar, como muita gente deve saber. Cantar, falar de história, aliens. E gosto de cozinhar. E, pra quem já me conhece, eu sou muito sincero, muito direto, né? Então, perdão aí qualquer coisa, tá? Não quero ofender ninguém, tá bom? É simplesmente as verdades eu gosto de falar na cara, tá? Então é isso, gente. Prazer. Bom, esse é o Rubens. Assim, a minha pesquisa tá bem... A minha pesquisa, na verdade, acho que hoje é a primeira vez que a minha pesquisa resume o que você acabou de falar. Sério? Tá de forma um pouco mais sucinta. Tem alguns pontos que não estão aqui, que eu deixei pra não botar na apresentação, porque eu gostaria de conversar depois ao redor do programa. Rubens Song nasceu no Brasil e formou-se em engenharia de produção na Unicamp. Trabalhou durante um tempo na área de construção imobiliária e consultoria empresarial, até que em 2020, junto com a Abraham Chang, fundou o canal de YouTube Coreanos MIB, Coreanos Made in Brazil, com o objetivo de aproximar a cultura coreana e brasileira através do ensino da língua coreana, usando aspectos culturais como culinária, música e produções audiovisual para auxiliar no aprendizado. Atualmente, o canal possui mais de 200 mil inscritos. Bom, deixa eu pular logo essa parte, que eu fiquei muito curioso na sua apresentação. Essa questão de aliens. Você gosta de conversar? Você é um fanático por vida fora da Terra? Por quê? Nesse período que eu tava perdido, eu fui buscar conhecimento. Entendi que o que eu sabia não me dava nenhum objetivo, não me dava nenhum sentido de vida. Eu olhava pro lado, no nosso Kyopo aqui, Saoé, né? Saoé é sociedade, né? Nossa, eu não via nenhum exemplo para ser seguido. No sentido de, cara, quem que me inspira? O que eu tenho que fazer? Tá. E nós, como brasileiros coreanos, a gente não é igual coreano e a gente não é igual brasileiro. É um negócio que é único, né? É só a gente que vivenciou as duas culturas. Eu falo, cara, então o que eu tenho que fazer? Né? E aí eu fui buscar conhecimento e nessa comecei a estudar. Vamos lá, vou jogar jogo. Eu gosto de jogar jogo. Dota, Counter-Strike, né? O que todo moleque gosta. Fui até virar bom e falei, cansei. E aí eu falei, tá, então vou buscar história. Comecei a buscar história. Estratégia de guerra, os grandes generais, Alexandre, Júlio César. Cara, eu sou fanático pela vida deles. Tipo, sei bastante coisa.
E aí, no meio da busca da história, eu falei, bom, fui até lá atrás, eu falei, acabou. E aí eu falei, tá, mas o que tem mais pra trás? Aí vem a formação da Terra, a formação, né? E aí eu falei, e aí uma hora esbarra origem humana, né? Da evolução humana e tudo mais. E aí eu falei, nossa, olha, agora tem um monte de conhecimentos e que hoje, antes não tinha um YouTube, um Google, né? A gente não tinha as ferramentas que tem hoje, certo? E a gente vivenciou isso, certo? De não ter internet e do nada ter essa explosão de informação. Eu falei, vamos lá consumir. E aí nessa busca eu falei, nossa, tem um papo legal de alienígena aqui, né? Que intersecciona muito com o que a gente está descobrindo, né, hoje em dia. Por exemplo, o James Webb, que é o telescópio que está no ar. Caríssimo, muitos. Ele conseguiu chegar a 13,5 bilhões de anos atrás. Como assim ele conseguiu chegar? Porque o Hubble, ele tem uma limitação até onde ele pode ver. Aí eles fizeram um outro telescópio muito mais poderoso que a idade do universo é 13,8, que eles dizem, né? Que eles dizem, é uma teoria. Aí eles falam, então vamos fazer até 13,5 porque aí vê tudo. E aí quando viram tudo, falaram, eita, o Big Bang não existe. Você diz quando você fala... Porque assim, a gente tá falando de um telescópio para enxergar alguma coisa, mas você tá falando de tempo. Mas ainda naquela premissa de que o que a gente tá vendo, quando a gente olha pro céu, a estrela está olhando pro passado, porque até a luz da estrela chegar aqui já se passaram tempos. Então, quanto mais longe a gente consegue enxergar, na verdade, é porque a gente tá enxergando mais no passado. É muito louco, porque não é tão filosófico, é científico mesmo, que você tá falando. Científico. Tá, entendi. E aí a minha pegada é, bom, em vez de buscar aqui tudo espalhar fatos, sabe, essas mentiras, vamos só atrás de fato. Vamos só atrás de o que realmente é comprovado. Pra achar a verdade. E aí, quando eu fui, né, galgando, eu falei, nossa, a gente pode até fazer um outro podcast disso. Eu ia adorar sobre... Você gosta dessa na verdade, assim, esse podcast, a pessoa até pergunta assim, Alex, você podia ter perguntado isso aqui. Eu falo assim, aqui não é bem uma entrevista, é uma conversa. Se a nossa conversa ficar hoje aqui só em alienígenas, então, não tem problema nenhum, tá bom? Bom. Por quê? Foi uma busca de todos os sentidos, assim, por exemplo, quem eu sou, isso é importante, o que eu gosto e o que eu quero fazer. Da onde eu vim. Então, por exemplo, meu sobrenome é Song. Fui buscar. Não o meu tataravô, não, porque até aí eu sei. E antes? E aí fui indo. E aí isso intersecciona muito com a história. Aí fui descobrir que a minha linhagem, sou chinês, no sentido de lá atrás. Talvez, acho que grande parte dos asiáticos. Ou mongol, talvez. Mas tinha um império chamado Song, que foi destruído pelo Genghis Khan, né? Maldito, desgraçado. Mas enfim, eu falei, e aí fui indo atrás, aí chegou nessa parte, tá, mas e o primeiro ser humano? E aí aí os homos, sei lá o quê. E aí, o que eu descobri, posso falar? Claro. Vamos lá. Então, a Terra, esse James Webb descobriu que não tem, assim, provavelmente não tem o Big Bang. Por quê? O que é o Big Bang? Não é uma explosão? Então, no ponto zero da explosão, concordo que não pode ter nada. Porque explodiu. Tudo vai estar meio que nos arredores. E ainda mais depois de 13, tantos anos. Só que eles foram lá no início, lá perto, onde teoricamente teve uma explosão, e tá cheio de galáxia. Grande. Ou não tem como ter tido tempo de se formar aquela galáxia. Na teoria do Big Bang. E aí eles estão viajando. Até aqui eu já não é comprovado, tá? Mas estão falando que a gente já mora dentro de um buraco negro. E aí, né, a história fica maluca. Beleza. Então, aí olha uma conclusão que eu tive. Bom, então quer dizer que o universo é infinito. Imagina que o universo já é grande. Já é. Imagina que cada buraco negro gera um outro universo. Que dentro do universo tem outros buracos negros. Vixe Maria, então é infinito. Então o universo é muito grande, tá? Aí uma outra coisa que é comprovado. Comprovaram que existem várias terras. Vários planetas que eles estão a uma distância da sua estrela solar, por exemplo, um Sol, que é uma distância normal para ter água. Planetas que têm condições parecidas com a Terra. Isso. Então, aí eles descobriram que só na nossa galáxia tem 20 mil. Só na Via Láctea. E então, imagina quantas terras tem por aí. E aí, se a gente pensar que o universo é infinito, então quer dizer que tem infinitas terras. Aí, essa noção do infinito é perigosa. Por quê? É infinito, nunca acaba. O que você quiser que exista, tenha. Então, em alguma terra lá do universo, surgiu vida. Seres humanos parecidos com a gente. Você está indo pela teoria da probabilidade. Isso, probabilidade. Então, mas aí, quando é infinito, não é mais probabilidade, é certeza, porque é infinito. Entende essa alusão? Se fosse fim, aí é probabilidade. Mas é que quando a gente fala em probabilidade, por exemplo, imagina que a gente está sorteando aqui bolinhas. Tem 10 bolinhas, tá?
E eu vou puxar 10 vezes. Entendi. Não quer dizer... Assim, é quase impossível você só puxar um, mas é possível. Eu acho que assim, como é infinito e como tem muitas terras, eu acho que é muito provável que em algum lugar tem uma grande chance. Mas aí, mas o que isso impacta? Talvez nada, porque talvez a gente nunca chegue, eles nunca cheguem. É como se a gente vivesse em dimensões separadas. Que não dá nem tempo de chegar. Só que como é infinito, não é só uma terra. Tem outra, tem outra, tem outra. E aí, na probabilidade, vamos supor que... aí, pausa. Nós, seres humanos, tivemos quantos anos de história? 10 mil anos, vai, chutando. Tá. De inteligente, assim, vai. E aí começa a lei da plantação, onde começou a surgir as cidades. Em 10 mil anos, a gente saiu de plantar. Estamos querendo ir pra Marte. Isso em 10 mil anos. Óbvio que teve todos uns 200 mil tantos de desenvolvimento do corpo, sei lá, e do cérebro. Mas depois que isso aqui ficou pronto, vixe, decolamos. Isso em 10 mil anos. Imagina daqui a 1000, onde a gente vai estar? Imagina 10 mil. Agora 100 mil, agora 1 milhão. O universo teve esse tempo? Teve 13,8. E estão falando agora que, na verdade... Mas isso é teoria também. Estão falando que talvez é mais. Tá. Mas o meu ponto é, se a gente tiver 10 mil anos, concorda que acho que a galáxia, pelo menos, a gente já tá dominando aqui, assim, a nossa galáxia? Tá. Então, uma Terra que provavelmente existiu lá no universo, nada a ver, lá em 100 mil anos, sei lá, em algum tempo, o cara gerou uma tecnologia de conseguir... E a característica de ser humano é consumir. A gente meio que destrói o que a gente tá... Tipo um vírus. O que a gente fez com a Terra. Daqui a pouquinho vai acabar tudo. Infelizmente. Até a gente se tocar. Aí é a gente se tocar antes que seja reversível. Por exemplo, água. Tá acabando. Carne tá mega caro. O carro tá custando absurdo. Né? Petróleo, essas coisas. Bom, enfim. Então quer dizer que em alguma terra surgiu vamos supor que surgiu vida. E eles tiveram tempo. Isso teve. E aí, suponha que eles consumiram tudo e começaram a sair por aí. Tá. Porque é o que a gente tá fazendo agora. Não tá indo pra Marte? Agora, por que a gente não vai pra Lua? Isso é esquisito, não é? Porque a gente foi lá e nunca mais quer voltar. Porque não tem nada. Não tem nada, mas eles querem fazer a terraformagem, sei lá, não sei o termo em português. Terraforming, né? Que é pegar Marte e fazer virar Terra. Criar uma camada protetora e gerar ar dentro e aí virar uma nova Terra. Tá. Agora, por que não conseguem fazer na Lua? E, eles não querem voltar pra Lua, mas nem ferrando. Aí tem toda uma teoria conspiratória que os aliens estão lá na Lua nos vigiando de lá. Ou será que o homem realmente foi pra Lua? Também tem essa. Mas eu acredito que, poxa, em 1978, né? Mais ou menos 60 e pouco. 69. Que foi. E imagina agora, a gente vai de Tesla. Sei lá, tô brincando. A gente vai de... Não, porque a teoria dos conspiracionistas, se em 69 a gente conseguiu ir pra Lua... E até agora a gente não fez nada lá. Será que se realmente a gente foi em 69? Pelo depoimentos e todos os documentários e entrevistas que eu acompanhei, é difícil a gente não ter ido. Tem tantos relatos e tanto, né? Aí eu acho que isso daí é mais uma das... Por quê? Eu entendi que alguém mistura informação falsa as corretas. E aí você não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, creio que seja isso. Mas aí, voltando na história dos humanos do longe, que tiveram muito mais tempo que a gente, eles saíram por aí. E talvez eles criaram alguma tecnologia de conseguir atravessar o espaço, ou, não sei, o alinhamento das coisas tem que bater para eles voltarem, porque, pelo que eu entendo, todas as religiões do mundo falam que vai voltar. Tem um Messias que volta. Tá. Todas têm essa coisa que vai voltar. Aí agora, pensando fisicamente, eu penso que talvez seja, porque os planetas eles têm uma órbita, né? E aí faz de conta que a órbita tá distante agora. Mas quando isso acontecer, talvez aí eles vão voltar. Quando se alinharem. Pra quê eu não sei. Pra quê? As pessoas já ficam com medo, né? Só que eu penso, eu acho que eles já passaram aqui, já estão aqui, velho. Se eles quisessem fazer alguma coisa com a gente, já era, não tem o que fazer. É tipo olhando pra uma formiga, se a gente quiser, né? É a gente que decide. Tá. Só que aí eu fico pensando, o ser humano, na história, a nossa história é muito sangrenta. Só teve guerra até agora. E tá tendo até hoje. Só que antes a guerra era olho no olho, faca no faca e é nóis. Não gostei de você, vou roubar sua terra. Só que aí, gradativamente, foi diminuindo isso. Tá. Óbvio. Teve um ápice até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda, o ser humano olhou pro outro e falou: vamos parar com isso. E aí nasceu a ONU. E teoricamente não é pra ter guerra, certo?
Mas essas grandes guerras existem do tipo mundial? Não. É mais ali, né? Localizados e que sempre, né? Oriente Médio ali. Enfim. Então, à medida que o tempo passa, os seres humanos, eu acho que eles vão evoluindo num geral, num coletivo. Amém. Tomara. Isso é certeza. E aí eu acredito que... Então, passa mais tempo. A gente vai falar, não precisa matar outro. E a gente mata outro num sentido, né, competitivo hoje, porque os recursos são limitados. Agora, imagina que não tem mais doença. E que não falta recursos. E que imagina não falta recurso. Aí eu vou ficar brigando com você? Não. Vamos fazer algo junto pra gente conseguir mais longe. Aí eu fico pensando, fazer uma analogia do corpo humano. Nosso corpo humano tem trilhões de células. E tudo tem que funcionar bonitinho pra gente, como um indivíduo, funcionar. E o que um indivíduo consegue produzir se todas as células funcionam juntas? Agora, se alguém não funcionar, imagina, pulmão não funciona. Aí o indivíduo continua, mas não vai render o total. Aí eu imagino o nosso planeta como se fosse um indivíduo e cada parte... E nós somos as mini celulinhas ali. E, por exemplo, né, a Amazônia seria o pulmão, né? Tá. E aí, o que a gente tá fazendo? Tá bem, a gente tá na UTI. Aí eu imagino, num mundo em que todas as células trabalham em conjunto e não tem mais isso. Bom, a gente não geraria um negócio mó legal? Aí eu fico pensando que os alienígenas, seres humanos mais avançados, eles estão lá pra falar, olha, para de se matar, para. Por quê? As aparições deles, maiores assim que a gente, é quando teve bomba nuclear. Quando a gente foi lá brincar de biribinha, começou a aparecer em vários lugares. E se eles quisessem atacar, a gente teria visto, teria documentado na história, certo? Teve algum? Não. E aí, o que eles fazem? Aí, vários relatos, teve um relato lá de bomba nuclear. Os Estados Unidos tinha 10 bombas nucleares. Todas acionadas, ativadas separadamente, e quem tinha era um general de alta patente. Então não tá conectado. Só que, e não tem como desligar tudo de uma vez. Só que aí falaram que, numa dada época da guerra, desligaram tudo de uma vez. E eles falaram, impossível isso. Foi uma pane, não sei. Só que aí tem vários outros relatos. E, por exemplo, onde é que você avista bastante? Estados Unidos? Minas Gerais. Mas aí, o que eu falo é... Não, mas acho que a concentração de avistamento em Minas Gerais é muito diferente dos Estados Unidos ou em outras regiões que tem bomba nuclear. Só que eles estão lá. Se eles quisessem destruir, era só destruir. Só que eu vou dar conceito do tipo, eles não têm por que fazer isso. É desperdício de recurso. Pra quê? Eles têm outro jeito muito melhor. Então eu penso que, cara, o caminho é... Se eles estão mais avançados, estão falando pra gente não brigar, não se matar, então deve estar certo que eles estão mais avançados. E pelo menos não é uma resposta ruim. É uma resposta boa. Entendi. Então, relax, gente. Tranquilo, eles estão aqui pra ajudar. E aí eu vou voltar um pouquinho lá pra trás, né? Falam que eles vieram aqui há muitos anos atrás. As pirâmides do Egito. Aí isso daí, fiz documento. Estudei muito sobre a pirâmide. E tem muitas outras construções. A pirâmide é uma representação. Tem um em Göbekli Tepe, que é, sei lá onde, num país lá da Europa, que é uma construção que data mais de 1000 anos, 10 mil, sei lá. É tudo perto da última era glacial, que foi há 12 mil anos atrás, mais ou menos. Aí, nessa era glacial, 11.800, né, pra ser exato, teve, o que eles falam? O planeta, 2/3 do planeta era gelo. Fato. A gente tem geologia para comprovar. E aí, do nada, esse gelo derreteu. E aí, nesse tempo, a gente tem uma história muito famosa, que é o grande dilúvio, certo? Tá. Aí, o dilúvio, da onde veio a água? Das geleiras? Do nada choveu, 40 dias, 40 noites, assim, sem querer menosprezar, mas... Caraca, a chuva consegue fazer isso? Assim, sim, assim, fisicamente falando, para pensar. A chuva consegue fazer os níveis tudo assim subir? Cara, quando é verão chove 10 minutinhos na Coreia ou aqui, sobe muito rápido. Imagina 40 dias. Uma enchente é coisa de 10, 15 minutos. Não filtra e a terra não absorve e não sabe. E aí, a terra inteira chove por 40 dias, 40 noites. Fisicamente falando, é impossível. Por isso que é mão de Deus. Aí eu não discuto. Mas pelo que eu tô pesquisando, eles falam que lá no Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, quando você olha para aquela geologia, você fala, algo monstruoso aqui se passou, a formação disso. E quando você pensa aqui, água, você fala, plausível, água ou ar, ou algum outro.
onde veio essa água? Aí se você vê o Grand Canyon, ele tá localizado muito perto, ali bem no meio, assim, onde na época lá da última era glacial, era gelo ali em cima. Imagina os Estados Unidos, não tá ali. Então, 2/3 era gelo. E onde é que é gelo? No lado. O meio, que é o Equador, é. Então, o Grand Canyon tá ali bem numa região em que fala, nossa, é possível que a água tenha passado por aqui. Possível que tenha derretido. Só que muito rápido. Muito rápido. E aí, uma prova é que no chão ali do Grand Canyon tem aquelas ondinhas assim. Você já viu onda quando ela volta pra trás? Sim. Uma marquinha, e aí fica uma marquinha, outra marquinha, outra marquinha. Como é que é a distância entre uma marquinha e outra de uma onda? 5 centímetros? Uma coisa assim? Lá era tipo 2 metros, um negócio assim, as ondas. Tipo, gigante. Então imagina a onda que passou, a água que passou. E veio da onde? Provavelmente das geleiras. Tudo sim, assim, tentando achar uma explicação científica. E aí, tem várias construções que datam desse período. Todas estão falando desse evento grandioso que aconteceu na Terra. Que teve uma destruição em massa. Tá. Dilúvio, certeza. Mas aí falam que também teve meteorito, chuva de meteorito. Não, mas as pirâmides são muito mais novas do que a da glacial. As pirâmides é depois. Eu tô falando de outras construções. Que é mais antiga. A pirâmide deve ter 6 mil, mais ou menos. Não sei, mas... Essas construções é 10 mil. Tá. Então, é outras construções que são gigantes, assim, absurdamente grandes. Aí você fala, quem construiu aquilo? Pra quê? E, com certeza, foi pra lembrar algo muito... E essas construções tá espalhada no mundo todo. Agora você me fala, então era moda. 10 mil anos atrás, vamos fazer umas construções gigantes. Todas elas têm representação de algo que veio do céu e acabou destruindo tudo. Mas é que é onde a curiosidade do ser humano leva. Porque a gente consegue ver a Terra, a gente consegue ver o mar. Mas o céu a gente não consegue imaginar o que tem depois. E aí a criatividade, a curiosidade vai todo mundo de formas diferentes levar para buscar, né, passar o céu, né? Eu imagino que a criatividade dá para você ver, por exemplo, em Göbekli Tepe tem uma escultura que é a mais famosa, que lá retrata várias cobrinhas descendo do céu. Tá. Cobrinha. Você vê que é uma cobra. Tá. Agora, quando você enxerga um meteoro caindo do céu... Parece... E aí pode ser um dragão também, se você for com a cultura asiática, pode ser um dragão. Aí se você vê na cultura chinesa, por exemplo, tem várias... É dragão. E aí, se você for ver, é representação de coisas que voam. Aí, o que tinha na época? Pássaro, dragão, essas coisas. E aí... Não sei, é que tá tudo lá representado. Não é meio óbvio pensar que hoje disco voador... Você vê assim, antigamente as pessoas falando que viam disco voador. Aí hoje pra gente não é meio óbvio que era um drone. Né? E aí... Por que os drones têm que ser redondos e os discos voadores eram redondos, né? Aí agora, lá no Peru, tem aquelas linhas de Nazca. Já ouviu falar, né? Sim. As figuras lá. Quando você tá no chão, você não vê. É chão, é terra. Agora, você tem que subir uma distância muito considerável. Tá. E ali perto, não tem uma montanha que a pessoa subia e via de baixo. É terra, é deserto. Então tem que ter algo que passou. E aí, se você faz um negócio que só a pessoa lá de cima vê, então é pra alguém lá de cima ver. Só que isso foi feito em época que nem carro existia. Então, pra quem que eles fizeram? Entendi. E aí tem um monte, não é? Tem um monte. Eu acho que quem tá ouvindo a gente agora tem certeza de que o nome Coreanos MIB foi ideia sua. Sim. Por quê? Eu jogo Counter-Strike. E aí lá tem um time chamado MIBR. Não é de Men in Black, porque quando você começou a falar das galáxias, eu lembrei daquela última cena do Men in Black, do cara jogando bolinha de gude. Eu falei, esse cara, ele é fanático por Men in Black, por isso que ele fez Coreanos MIB. E aí depois ele pensou no significado de Made in Brasil. Não, era do Counter-Strike, que era MIBR. Aí quando fui ver o que era porque eles queriam representar o Brasil no Counter-Strike. Tá. Aí eu falei, MIBR, MIB... Aí eu falei, coreanos, só que eu não sou coreano de lá. Eu não sou coreano daqui também, não sou brasileiro. A gente é coreano feitos no Brasil. É isso. Agora, coreanos feitos nos Estados Unidos é outra pegada, não é? Sim, é diferente. Tem muitas coisas que são similares, só que meio que muda um pouquinho do idioma e da cultura, mas o resto é igual. Aí eu falei, então, eu acho que casou muito bem com a identidade, né, do que
nós coreanos aqui, né? Representa, né? Tá. Eu tinha certeza que tinha a ver com... Você gosta do Men in Black, do filme? Gosto. Aquela parte final que ele mostra que a Terra, na verdade, é uma bolinha de gude dos caras. É bem o que você tava falando, assim, que a gente pode ser uma célula de alguma coisa, de uma coisa muito maior. Eu pensei, deve ser daí. Mas essa conversa que a gente teve, e a gente pode até continuar, até num outro episódio, ou aqui mesmo, sobre, por exemplo, essas questões de extraterrestre, viagem no tempo, viagem no espaço, por exemplo, foi tudo no momento de ócio, pelo que eu tô entendendo. Você foi pra Coreia, fez um intercâmbio, voltou, e aí você tentou várias coisas. Ócio acho que não é a palavra exata, né? Porque você estava trabalhando e fazendo outras coisas também. Mas era um momento de busca, então, um momento de conhecimento, assim, de tentar... É correto, não é? Nessa idade, nos 20 sim, pouco, sim. ir atrás de experimentar tudo, seja bom, seja ruim. Eu que sempre falo, se você não experimenta tudo, no sentido literal da palavra, você não vai ter conhecimento de algo que você acha, às vezes, ruim. Só que o que você faz, você fala, nossa, é bom pra mim. E aí, o que eu digo é, vai experimentar tudo pra conhecer. Aí você fala, então é pra ficar fazendo as coisas ruins? Aí eu falo, não, cada um tem um filtro, um limite, uma criação, dá até onde ela vai chegar. Não, só as coisas boas já são tantas que não dá tempo de fazer todas. Então, faça tudo o que der das coisas boas. Então, cara, tem certas coisas que você vai ver por aí, você vai falar, isso eu não preciso fazer. Isso eu sei que não preciso, você tá errado. Por exemplo, exemplo bobo aqui. Você precisa dar um soco em alguém pra saber que não é pra fazer isso? Não, né? Então, um exemplo bobo de... Cara, tenha o seu filtro, mas vai conhecer. Aí nisso você vai achar o que você gosta de fazer e o que você não gosta. E você ainda tá pesquisando, você ainda tá buscando esse conteúdo nessas áreas? Eu acho que nunca acaba, né? Porque eu imagino. Sim, agora que eu entendi o básico, eu falei, agora eu tenho que começar... E onde você busca? Tem algum canal específico, algumas pessoas formadoras de opinião específica que você gosta? Cara, eu acho que é difícil falar, assim, tem, sim. Por exemplo, no Instagram do Koreanos MIB, tem um Instagram chamado Reminder Perfect. E ali, ele passa várias imagens, coisas simples, rapidinhas, de você olhar rapidinho assim e falar, nossa, esse pensamento é correto, é verdade. Tá. Por exemplo, eu vou falar que você fala, dia 1 é diferente de um dia. Olha, sim. Um dia eu vou estudar, um dia eu vou me preparar, um dia eu vou pra academia. Não, um dia eu vou parar de sei lá o quê. Um dia. Esse dia chega? Não. Porque você fica no um dia, Agora, dia 1, e aí, o que tem pra fazer? Vamos sentar. Beleza. Essa é a pegada. Dia 2, dia 3, Aí, olha como você falar coisa... Só trocar a ordem já faz toda a diferença. Então, vários pensamentos. Acordar de manhã e fazer a cama. Pra quê? Se de manhã eu vou bagunçar... De noite eu vou bagunçar de novo. Eu pensei assim minha vida inteira. Aí eu vi um militar, né, da naval falando assim... Você tem que fazer sua cama todo dia. Por quê? Vou te dar 2 motivos. Primeiro, você acorda. Se você faz sua cama, é a primeira atividade realizada no dia. A primeira tarefa. Aí você entra naquele modo de próxima. E você fica satisfeito de ter feito a sua primeira e você fala, vamos pra segunda. E é tão besta, mas isso gera uma sequência de atividades. Você vai ficando, né? Porque se você não faz a sua cama, a primeira atividade é do dia que você deixou de fazer já. Exato. Você já começa o dia deixando de cumprir uma tarefa. E um outro ângulo que ele também fala, que eu não abordo tanto, que é o detalhe. Você acha que esses detalhes não são importantes? Fazem toda a diferença. Então, no dia a dia, quer dizer que quando tem um detalhe disso, no seu trabalho, você vai falar, né? Agora, se você for um perfil que até isso aí você vai ver a entrega do seu trabalho com um nível totalmente diferente. Então, eu falo... E o último motivo que ele fala, que foi o que me convenceu, foi... Você pode ter um dia muito bom ou um dia de... Você vai chegar em casa e vai ter a cama bonitinha e você vai ficar feliz só disso. Aí eu experimentei essa sensação, eu falei, é verdade. Mas você não fazia a cama antes? Não fazia. Brigava com minha mãe o dia inteiro. Falava, não, pra quê? Eu vou dormir de novo. Aí o cúmulo. Eu saía da cama e já deixava ela semi-arrumada, sabe? Não completamente, mas tipo, mais ou menos assim. Aí ela falava, tipo, você vai fazer seu trabalho também assim, de qualquer jeito? Tá. Aí eu falava, então, os preceitos, né, que aquele militar falou. Eu falo, essas pequenas coisinhas que eu gosto. E não tem um canal, eu acho que é tipo uma pessoa, Tá. É você saber filtrar quando você tá... Porque a gente tá exposto hoje em dia a trilhões de anúncio. É você saber o que é bom e o que é ruim. É difícil eu falar, vai por isso, vai por aquilo. E a sua mãe conseguiu perceber que, nossa, agora ele tá fazendo a cama sem eu precisar falar? Ela conseguiu perceber esse momento ou não?
Eu acho que a gente não tem esse nível de intimidade agora, né? Eu não ficar vindo pra minha casa pra ver se... Vocês não moram juntos? Mais de 10, 12 anos, né? Uhum. Mas eu acho que a minha postura é externa. Como eu tô no externo, reflete o meu interno. E ela consegue ver. Então ela vê que hoje eu tô numa pegada diferente. Então, aí eu vejo que a minha casa naturalmente tá mais organizada, tá mais bagunçada. Por quê? Não adianta você querer fazer... se o interior, né? Se aqueles detalhes não estão bem... Como é que fala? Firmes, né? Bem resolvidos. Uhum. E aí liga naquele ponto que é do descobrimento de si. Quando eu comecei você me perguntou, né? Por que você buscou conhecimento? Porque eu queria me achar, queria me entender. Aí eu me entendi. Eu falei, nossa, só que desgraça eu sou, né? Não sei, porque às vezes não é muito legal você descobrir que você gosta de algumas coisas e não gosta de outras. Né? Então, só que eu falei, bom, mas esse sou eu. Querendo ou não, a vida, a consequência foi isso. Então é isso que a gente tem pro dia. E aí, vamos lá, o que a gente tem para trabalhar? E aí foi. Porque hoje, agora, eu tenho 3 empregos. Olha que engraçado, eu sou professor de coreano, então eu tenho um curso para fazer, um livro para uma apostila, aulas, provas e tudo que o professor tem que fazer. Tá. Mais de 7 mil alunos, não que todo mundo está estudando, mas que se matricularam. Que já passaram. Se estão estudando ou não, é de cada um. Aí tem toda uma atividade de professor. Aí tem uma atividade de diretor, por quê? Agora, a empresa ganhou um porte, né? Não tenho funcionários diretos, mas tenho pessoas que trabalham para mim. Então, tenho que aprovar, controlar, ditar, tudo mais, e eu tenho que ligar com todas as áreas de uma empresa. Tá. Contábil, eu tenho 4 processos para enfrentar, tem um monte. Então, tudo que um diretor... E aquela principal coisa que é a direção estratégica, né? A visão estratégica de uma empresa. Então, o que eu não faço? Tenho todas as minhas atividades em relação a isso. Planejamento, reunião, o dia inteiro. Mas ainda é ligado ao curso de coreano, isso. Tá. Por quê? O curso de coreano, ele é um curso, mas tem uma empresa por trás que faz a conexão entre o curso e o Instagram. O conteúdo. Certo? Tá. Que é o trabalho do marketing. Tá. Né? Que é o trabalho, né? Que todo mundo tem que fazer, pra falar a verdade hoje. Quem não precisa de marketing? Sim. Todo mundo vende um produto ou serviço. E se você faz só no seu físico, então a sua renda depende somente das pessoas que passam na sua porta. Tá. Agora, na internet é outra história, certo? E aí, na internet você aperta um botão e deixa ele fazendo. Enquanto no físico você só depende do... E aí Warren Buffett fala, né? Se você só tem uma fonte de renda, é o primeiro caminho para a pobreza. Você tem que ter várias fontes. E então, qual que é o terceiro trabalho? O terceiro trabalho é influencer. Criador de conteúdo. Agora, isso não é trabalho? Acho que é. É um trabalho... muito. E, ao contrário do que as pessoas pensam, é muito difícil, gente, ser influencer. Você tá... Primeiro, a maior dificuldade, eu acho que é a exposição da vida, certo? E qualquer lugar que você vai, você toma mais cuidado. Você fica ali, né? Então, você não é uma pessoa mais que vai passar despercebida. Fora isso... Cara, falar com câmera, gravar vídeos é muito difícil. E aí tem toda uma edição, pensar, conteúdo, script, detalhe de barulho. E a disciplina também, né? Pra poder seguir o cronograma das coisas. Sim. Porque não é um vídeo que, você vai fazer isso e você vai bombar. Todo mundo pensa assim, né? Vou fazer... Mas dos 3, o que veio primeiro foi professor. Foi. Que, enquanto meu ex-sócio ainda estava no canal, eu fazia parte do professor e dividia as funções da empresa com ele. Então ficava tipo 1,5 para cada. Tá. Eu acho isso... tranquilo, vai. Okay. Né? Agora ele saiu, faz a conta. 1,5 mais 1,5 dá 3. Aí eu falei, o que eu não posso fazer? Nada. Eu falei, tá bom. Então tem que achar um jeito de tocar essas 3 coisas ao mesmo tempo sozinho. Tá. Aí eu falei, sozinho é impossível. Eu tenho que começar a delegar. Então eu tenho que começar a contratar gente e tudo mais. Só que aí eu me vi na situação de que, sério mesmo, é professor, diretor e influencer. Por quê? Só um deles já é casa cheia, cara, pra qualquer um. Tipo... Mas eu falei, não, mas delegando, vamos lá, achar um... Só que eu falei, antes de eu querer abordar isso, porque eu já comecei a enxergar onde é que isso ia me levar. Pra mídia, pra coisas que exigem muita responsabilidade e complexidade. E eu falei, eu quero isso mesmo? Por quê? Rubens... Porque eu falo que tem o Rubens e tem o Song. Tá, e tem o Rubens Song também. O Song... é o cara das câmeras. Tá. Eu tenho uma imagem ali a zelar, mas o Rubens é exatamente daquilo? Não, e eu não posso mostrar o Rubens nas câmeras. Então, o Rubens é a minha vida pessoal. Então, lá no Rubens, né, eu fico ali tranquilinho, pensando, cara, eu não quero gravar vídeo, eu não sou disso. Em 4 anos de canal, eu não quis, tirar foto, essas coisas. Pode não parecer,
Mas é a minha pegada, né? A minha... Ah, mas isso foi só mais depois de um bom tempo de canal que você começou a fazer mais... aparecer mais? Inclusive, já estou aqui, né? Fazendo um podcast. Estou indo para vários eventos externos. Então, antes eu só ficava na minha cadeira de professor. Tá. Fazendo o curso de coreano, que não é brincadeira. Mas porque é o que você mais gosta? É o mais fácil? É o mais cômodo? Por que era o que você... ficou tanto tempo só como professor? Porque antes, a consultoria que eu passei, eu treinava pessoas. Então, essa coisa de didática, de ensinar, já estava Você treinava pessoas em quê? Desculpa. Por exemplo, eu ia para uma empresa de consultoria, sei lá, X. Aí eu caía em qualquer setor. Pode ser computador, pode ser caminhão. Eu já caí em SAP e eu já caí em logística. Tá. Em empresas diferentes. A empresa fala, tem um problema tal. E resolve. O que eu sei da empresa? Nada. A partir daí, começa o jogo aí. Começa a estudar, aprender e rapidamente tem que trazer a solução para eles. Tá. Então, e aí, às vezes, eu tinha que ensinar, literalmente ensinar. Por exemplo, um projeto que eu passei foi treinamento de uma célula nova. Faz de conta, a empresa já faz um negócio, vai abrir uma nova região. Entendi. Então tem que treinar todos os funcionários. Tá. Aí era... isso dentro do trabalho de consultoria. Tá. Aí aquela coisa de fazer PowerPoint, de ser coeso e treinamento. sequencial, tudo. Tá. Aí eu falei, bom, quando eu comecei a empresa, eu falei, o que você fazia antes? Ele lidava, meus sócios, com contabilidade, com essa parte. Falei, então fica nessa parte chata aí que eu odeio, que você é bom e você fazia isso. Mas você é engenheiro, pô. Mas aí deixa pra mim, que eu não gosto dessa parte. Tá. Eu acho muito burocracia. Quando você prestou faculdade de engenharia de produção, você achou que você estava fazendo o quê? Você gostava? Porque você não sabia o que você queria fazer? Você gostava de número? Por que você foi fazer engenharia? Por quê? Olha, isso é uma resposta interessante, viu, gente? Porque eu não tinha certeza ainda do que eu queria pra vida. Tá. E aí, por exemplo, medicina, você tá fadado. É um caminho bem... Agora, advocacia, né? Direito também, né? Administração de empresa. Administração também. Só que aí foi tipo assim, administração é humanas e é menos concorrido, num geral, assim, que engenharia de produção. E eu gosto de desafio, eu gosto, né? E eu falei, eu sou muito bom com conta, com número. E aí eu li, pesquisando, que engenheiro de produção era um cara que ia estudar tudo um pouquinho e não ia se aprofundar em nada. E a capacidade dessa pessoa seria uma capacidade meio multidisciplinar de chegar e entender o que as áreas... e ser o elo. Porque, na minha passagem pelas empresas, o que eu senti é que cada setor quer resolver o problema deles e tá nem aí. Só que aquilo lá, do equilíbrio, vamos dar as mãos para a empresa funcionar. Foi até tese do meu TCC. Mapeamento de processos para que as áreas possam se conversar. Porque não adianta eu vou passar coisa para você e daí chega tudo quadrado. Chega redondinho para você. E aí, deixa eu entender o que você tá fazendo aí para eu dar para você. Só que não querem fazer isso. Mas chegou em algum momento no meio da faculdade, assim que você pensou, não era nada que eu imaginei, tô mais perdido ainda, eu vou parar? Sim, porque no terceiro ano de facu, acho que todo mundo, né? Mais ou menos chega, é porque você não é nem bicho e falta um tempão pra acabar ainda. Aí você fica meio naquele... e as matérias é o mais difícil. Sim. Aí você fala, é sério que eu tenho que fazer isso, né? E nesse momento eu tô no cálculo 4, resmate, sei lá o quê, né? Não as piores. E aí surge, assim. E aí, numa roda de amigos, eu falava assim, cara... O que a gente está aprendendo? E aí, passando o tempo, a resposta para essa pergunta foi... Cara, eu imaginei que depois de engenharia eu enxergaria um carro. Assim. Aí eu ia, tipo, tá ligado? Ver tudo, os momentos, saber tudo. Olhar um prédio e ter aquela visão raio-x, assim, entender todos os momentos. Porque eu sei nada, cara, de engenharia. E de essa parte aí, nada. Eu sei que é momento. Eu sei que é força. Tipo, óbvio, se pega ali para estudar, isso tem. Essa capacidade de aprender muito rápido sozinho, o que for. Acho que faculdade, né? Influencia muito nisso. Se vira. Só que depois de 5 anos, quando a gente sentou ali pra conversar, os mesmos amigos, a gente falou... Naquela época, a gente ainda não tinha visão do que a gente tinha se tornado. Mas agora, a gente é uma pessoa muito cross, que aprende qualquer coisa. E pode, agora, estar inserido em banco, em consultoria, em empresa normal, em qualquer tipo de projeto. Porque a gente criou os skills, as habilidades, para chegar... E, aprender, sabe as coisas na hora? Você aprende. Agora, depois você aprende o básico, você tem que ter um skill legal para conseguir desenvolver o seu projeto. E é isso que a gente desenvolveu. E a balela de saber, sabe as coisas iniciais da empresa? Isso aí é só, uma semana de ouvir, aprende, se acostuma, e aí, agora que o jogo vale. A gente falou, para isso que a gente foi criado. Aí eu vejo que meus amigos hoje em dia tá em tantos diferentes setores. Eu sou formado de produção, sou professor de coreano agora. Entendi. E do curso de coreano, confesso assim, quando eu sempre falo que eu nunca fiz uma aula. Por quê?
Sabe aquela aula que você vai e só dorme, não tá nem aí? Com Hangrakyo. certeza, Hangrakyo. De sábado. Com certeza você também já fez. E você ficou lá, nossa, sábado ainda, não era? 8 horas da manhã até meio-dia. Sábado. Você tava lá mega concentrado, entendendo tudo ali. Mas acho que os pais mandam a gente não é nem pra aprender coreano, mas é pra fazer amigo coreano, vai socializar com o coreano. Se aprender é bônus, mas não é o principal, né? E naquela época... Mas você já falava bem? Não falava nada. Ah, você não falava nada? Nada. Você aprendeu tudo quando você foi pra Coreia fazer o Ciências Sem Fronteiras lá? Ou você já tava... Óbvio. Em casa, acho que também fala coreano em casa. Sim. Só coreano, né? E vai misturando. Então sempre foi isso, desde casa. Você já falava alguma coisa. Só que aprender ali, gramática ali, corretamente, nunca tinha aprendido. Só sabia falar. Aí, só que, como eu sou o filho mais velho, aí meus pais tinham essa forçação de eu saber falar um pouquinho melhor, sabe? E meus pais são professores, né? Então eles São professores de quê? Cara, tiveram o Sangnokso Hagwon aqui. O que é isso? Desculpa. Era uma escola de reforço que teve bastante tempo de língua, de português e coreano. E também de reforço, sabe? De escola. Então, o filho mais velho de uma escola tem que representar. Então, queriam que eu soubesse falar coreano, pelo menos, sabe? Pra orandura, a pessoa falar bem, né? Mas quem que te ensinar? Sua mãe ou seu pai? Não, ninguém não foi, sabe, de vivência mesmo. Calma aí, mas os teus pais tinham uma escolinha e mesmo assim de sábado te mandava pra uma escola coreana? Em vez de aprender em casa mesmo? Porque não queria aprender deles, né? Não tinha essa... E eles davam aulas pra outras, né? E de sábado, pelo lembro, era descanso mesmo da escola. Bom, aí, na verdade, foi aumentando o meu nível de coreano. E aí... Com 11, 12, 13 anos, eu assisti os primeiros doramas. Sabe qual que foi? Foi All In, Urin. Não conheço esse. Não conhece esse? All In? All In de carta, assim. Que tinha milhões de episódios, assim, que era mal famoso. Era os tramamos estilo antigo com... Song Hye-kyo. E o, sei lá quem, Lee Byung-hun. Sei. De baralho, de carta. Enfim, esse foi o primeiro dorama. E aí, lá tem as músicas, né? O dorama eu tinha gostado, só que a música eu falei, nossa, maravilhosa a música, maravilhosa, tipo... Você assistia com seus pais? Com meus pais. Do Pido Kage, assim? Sim, com essa colinha aqui, de né? vídeos? Sim, de alugar, que mudou pra DVD e depois, né, sumiu, né? Aí alugava e falava, caraca, mais que a história, porque com 11 anos você vai estar interessado no romance ali dos caras? Não, tipo... Eu falei, não, a música é muito maneira, tipo... E aí... Falei, nossa, eu quero ser cantor. Sabe aquele sonho de criança? Eu quero ser cantor. Começou, só que o que eu cantava na época? Nada. Chamei um professor da igreja. Eu falei, olha eu cantando, vê se eu tenho esperança. E aí o cara começou a dar risada. Olha isso, que mancado. O cara começou a dar risada, velho. O professor de Jukyo é mó mancado isso. Só que foi justo ele dar risada. Porque foi muito ruim. Tipo, não tinha como não rir. E aí que começou. Falei, Ah, é? Tá rindo de mim? E aí começou, eu comecei a treinar. Sozinho? 11, 12 anos comecei a treinar. De ouvir, ficar treinando no banheiro, chuveiro, de andar por aí, cantar. Aí eu comecei a assistir todos os K-Pop Star, Voice Korea, todos. Esses programas, Audition. Por quê? Lá, o jurado, quando termina de cantar, e não é um cantor profissional, né, um amador que tá virando... Eles começam a analisar o cara. Sim. E o JYP... O Kongban Soriban. Exatamente. Eu falei, que é esse Kongban Soriban? Só que eu gostava muito do JYP, porque ele dava exatamente... Ele é muito técnico. Isso. E aí eu ficava, bom, não tô entendendo nada, mas é isso? Tá. Conforme foi passando o tempo, eu fui também melhorando e tudo mais, aprendendo, eu falei... Nossa, agora a minha análise tá batendo com a do JYP. Mas eu não consigo fazer o que os caras fazem. Mas o que tá errado, eu tô começando a enxergar. Mas falei, ainda com a ideia de querer ser cantor. De querer melhorar. E teus pais sabiam? Sabiam e não apoiavam. Não apoiavam? Minha mãe foi cantora, né? Tua mãe foi cantora. Na Coreia. Na Coreia. Ela cantava, sabe, no rádio, na época, né? Rádio, cantava, e fazia show em bar. Que estilo? Assim. Cara, é aquelas músicas de senhora, assim, tipo... Trotu, tipo, entendi. Não sei. Sua mãe era cantora. Tipo... E mesmo assim ela não queria que você seguisse essa área? Não, porque não é uma área muito promissória, fácil, né? Uma área meio, né? Mas qual área é fácil? Mas essa área de entretenimento é meio complicada, né? De uma forma geral, né? Tipo, ela vai falar pra eu seguir engenharia, consultoria, ou vai falar pra eu cantar? Mas você não tem lembrança da sua mãe cantora? Tenho, nossa. É? Porque ela cantava, a gente tem, tipo, um karaokê em casa. Não, mas não digo como cantora, como profissão. Você tem lembrança delas disso ou não? A gente tinha um estúdio de música. Bem simples assim. E ela dava aula lá.
De canto? De canto. Então... E ela nunca deu uma aula de canto pra você? Não. Porque a gente briga. Não Sua mãe era professora de coreano, professora de canto, e não te ensinou coreano, te ensinou música. Porque a gente briga. Tá. A gente briga muito. E é orgulho, né? E tudo. Eu falo, não me ensina. Eu vou aprender sozinho. Mas você canta bem, porque eu já vi vocês cantando. E me surpreendeu, aliás, porque ontem eu vi a sua participação na Rede TV, né? Eu fiquei com muita vergonha lá. Cara, mas assim, é porque a Rede TV agora vai começar a passar séries coreanas, né? Então ela tá fazendo todo um trabalho de divulgação, né? E tá querendo realmente entrar com a cabeça, assim, nessa produções audiovisual coreano. Eu acho que eles vão bombar. Tomara. Sinceramente. Mas aí do nada, assim, pede pra você... Porque é o Descendants of the Sun, né? Que é a música difícil, que é a música vocalista mulher, na verdade, que canta, é a Komi, né? E aí você, do nada, você pega o microfone e canta, já vai pro refrão direto. E canta bem, você tava já treinando, já tava aquecendo, porque a impressão que passa é que já tava super aquecido pra chegar e já cantar só o refrão. Pode dar o contexto real? Aham. Eu recebi a mensagem pra aparecer nesse evento domingo, só que eu só fui ver segunda-feira de manhã, 6h40. Tá. Eu não vou ver o celular, porque às vezes eu preciso ficar longe do celular, né? Aí 6 horas eu acordei, segunda-feira, falei, vou ver tudo. E aí eu vi que tinha uma mensagem pras 10 horas ter essa oportunidade da Rede TV passar e vem aí. E eu falei, o que vai ser, né? Vai ser tipo uma entrevista e talvez vão te pedir pra cantar algo. E a minha cabeça tava, eu vou falar que eu sou Rubem Song, não sei o quê. Todo aquele discurso ali. Por isso que foi mal bom ali. Já tava pronto isso aqui. Da música, eu falei, vai cantar qualquer música. As que eu tô acostumado a cantar. Mas você já tinha assistido? Já tinha assistido. E já sabia qual que era a música? Sim, só que, sabe aquele do passado? Um dorama do passado que faz tempo. Uhum. E aí, o refrão, eu lembrava da música, mas eu não lembrava exatamente como é que cantava a melodia. E aí, te juro, 10 segundos atrás, enquanto fui entrar lá, eu tava ali ouvindo no celular, decorando a letra e tentando ouvir a melodia. Tá. 10 segundos eu ainda não tinha entendido a melodia. Aí quando ela falou, Rubens, eu tava... Aí eu fui. E aí, vai, antes que eu esqueça. Ela, começou, aí foi. E aí, eu não lembrei da letra no final. E aí eu comecei a ficar em pânico. Falei, e agora? Eu sou professor de coreano, não vou lembrar da letra aí. Eu sou professor de coreano, vou cantar só o refrão em inglês. Você assistiu Reply 88 também? Assisti, não tem aquela cena do trem lá que elas estão cantando? Só canta o refrão e depois... Ia ser exatamente isso. Aí eu falei, mas cadê a entrevista? Cadê nada? E aí só cantei. Foi lá e brilhou. Aí... Sua mãe chegou a assistir, não? Ela tava lá do lado. Ah, tava do lado. É. E aí, ela te julgou? Ela achou que você cantou mal? Não, acho que... É assim. Sabe aquela pegada? Eu sei que ela... Acho que ela concorda aqui, né? Acho que hoje em dia eu já tô num nível ok. Mas é aquela coisa de mãe e pai. Eles nunca vão me elogiar. Nunca me elogiaram na vida. Sabe, né? Aquela coisa de mãe e pai coreano. Isso, porque mãe, tirei 9. Por que você não tirou 10? Sim. É isso. Não, isso é real. Meu boletim tem vários 10, 9,5, 9,5. A cada 9,5... Por que não tirou 10? É sério. E até hoje. Mas eu penso que é por causa do meu defeito. Qual que é o seu defeito? Eu sou muito acelerado, né? Deu pra perceber, né? E tudo eu quero fazer muito rápido e acho que eu tenho uma frequência diferente das pessoas normais, sabe? E aí acaba que às vezes eu passo por arrogante, por muito direto, por muito... Cara, eu acho que você tá enrolando muito. Você já começou pedindo desculpa, podcast. Eu sou muito direto e desculpa qualquer coisa. Porque confundem essa coisa de eu querer fazer tudo muito rápido e mais eficiente e, sinceramente, não tenho tempo. Tá. Então, se eu marquei pra conversar e é 10 minutos, cara, tem que ser 10 minutos. Vamos focar na nossa conversa. Eu vou direto. E muitas pessoas acham isso grosso e tudo mais. Mas é tempo, cara. Eu não tenho tempo. Eu tenho 3 empresas pra tocar. Então... Aí, por causa disso, gera essa coisa da arrogância, gera essa coisa que é normal. Quem tem esse perfil é normal. E aí é controlar isso, é tentar ser o mais brando, né? O mais leve possível. Tá. Tipo, os pais acham que você... vamos dar um pouco mais porrada nele porque senão ele vai ficar se achando. Exatamente. Entendi. Tipo, pessoas que têm muitas coisas, que tentam fazer muito, acabam atropelando outras no intuito de querer fazer o trabalho. Só que o trabalho é mais importante ou cara, a sua consideração com o ser humano? Consideração com o ser humano é mais importante, certo? Só que eu atropelo isso, né, no meu dia a dia. Então, a minha mãe quer controlar isso. Tem um meme que fala assim, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então deixa o outro... É mais ou menos o contrário disso. Prefiro ser feliz. Prefiro ser feliz, rico. Tá. Mas aí o outro dia, não é esse Reminder Perfect, daquele lá. Eu falo assim, o que é ser rico? É ter dinheiro? É ter mais que os outros? Se todo mundo tem igual, você é rico? Eu acho que a primeira coisa natural é pensar em dinheiro. Ter muito ou pouco. Mas ter muito dinheiro necessariamente é felicidade. Acho que todo mundo
sabe que não, certo? Então tem um outro fator que é saúde, né? Você tem que ter saúde. Porque sem saúde, né, não tem nada. Uma época atrás fiquei meio doente. Eu falei, nossa, pra que vale tudo isso que eu tô fazendo se eu não vou estar aqui depois? Então, tem que ter dinheiro, óbvio, questão de sobrevivência, tem que ter saúde. E aí eu vi que eu falei, nossa, isso é verdade, tem que ter tempo. De que adianta ter os dois se você só trabalha? E não tem tempo pra usufruir. Pra aproveitar as coisas, as nuances da vida, né? Que você tem que aproveitar. Eu falei, verdade. Aí eu falei, bom, tem um pouco disso, tem um pouco disso. E disso eu não tenho nada. Eu falei, tem que arrumar um tempo saudável, né? Pra ter o equilíbrio, porque eu vi que não adianta só trabalhar, a sua saúde despenca, aí o seu rendimento cai. Aí seu trabalho é afetado. Então tem que achar um equilíbrio entre trabalho, saúde e rendimento. E essa é a fórmula da vida, que é muito difícil de manter. Você falou que os teus pais não te apoiaram em seguir ser como cantor. Nada. Até hoje, antes de vir pra cá, eu tive uma briga com minha mãe agora. Ela falou, 너 왜 자꾸 노래만 불러? 너 선생님인데. Aí eu ia perguntar isso agora. Mas professores te apoiaram? Sim. Quando você falou, eu vou dar aula pela internet, pelo YouTube, eles te apoiaram? Sim. Por quê? Assim, desculpa, gente, mas coreanos são muito imagismo, né? É muito título, é posição, é cargo. Então, porque professor já é um cargo já é importante. Que respeito, que é, olha, professor. Agora, cantor. Você vai ouvir só palavras, né? Vão falar atrás de você. Não vai por esse caminho. Você acha que isso é bom? Você acha que, 정신 차려. Você tem que dar aula de... Eu ouvi isso. Mas recentemente você e sua mãe foram apresentar juntos na Feira do Bom Retiro, não foi? Foi. E pra ela foi de boa. É que eu falo isso para as pessoas entenderem que, cara, o apoio que minha mãe dá é um apoio diferente. Tá. É tipo assim, se ela falar que tá bom, eu paro. Porque eu fico confortável. Se ela falar que não tá bom, eu continuo treinando, buscando. E não é... Cara, acho que é até mais sombrio, assim, no sentido de... Eu quero fazer pra provar que eu sou bom pra ela. Sabe? Não, sim, mas eu digo, se sua mãe fosse realmente contra, ela nem teria de se apresentar junto nesse dia. Sim, aí eu digo que é aquela coisa ela tá calibrando a minha vontade, a arrogância, a humildade de fazer isso. Mas ela apoia por dentro. Isso eu sei. É o The Good Bad Mother. Mas eu tenho uma crítica que eu brigo com ela e eu acho que é para os coreanos de uma forma geral. Essa coisa do não poder. De não pode, não dá, não anda. Diga ué. Porque aí eu falo, nossa, todos os coreanos falam isso, cara. É um pensamento muito restritivo. Teu pai também? Pior ainda. Pior ainda. Que geralmente, às vezes, não é, tipo, sabe, policial bom, policial ruim. Às vezes, um não deixa, um é mais durão, mas outro... Acho que os pais coreanos chegam a uma idade, eles largam, né? Tipo, tá com a sua área, só é. Tá, não é, os pais são assim, né? Os coreanos, né? Não ouviu até agora, por que vai ouvir agora? Tipo, eles ficam em cima, eu vejo assim, até uma certa idade. Aí depois viu que o garoto criou um senso, deixa. E dá umas ajeitadas de vez em quando. É a mãe que fica lá em cima, né? Todo dia, né? Os teus pais já viram uma aula sua? Já. E aí, o que eles acham da aula? Olha, eles... Eles também têm... É a mesma coisa? Tirei 9 porque não tirou 10? Eles têm muitas críticas pra fazer em cima? Aí da aula eles já não já não clicam. Porque... Eles entendem que tá bom. É porque o resultado fala por si só, né? Tipo, a aula 1 tem mais... Eu acho que tem 1 milhão de visualização agora, mais ou menos. O vídeo no YouTube da aula 1. Tá. Nossa, o primeiro vídeo que eu fiz na vida e tem 1 milhão de visualização. Mas os resultados, os comentários, os alunos que eu formei, os alunos que já... Então, acho que os resultados falam por si só. Né? E aí, meus pais são muito disso, de olhar o resultado. Então, vamos... Eu queria conversar um pouco, porque eu tenho um filho de 4 anos. Legal. Eu e minha esposa, a gente fez um pensamento assim, vamos mandar ele primeiro para um Yuchiwan coreano, jardim de infância coreano, que a primeira língua dele agora vai ser coreano, então agora a primeira língua dele é coreano, ele fala bem melhor coreano. Português ele ainda tá aprendendo a falar, ele sabe falar as palavras, mas construir a frase é um pouco mais difícil. Então, se você perguntar para ele como que fala elefante, como que fala maçã, banana, essas coisas em português e coreano ele sabe falar, mas aí construir a frase, né, porque coreano e português é meio que ao contrário, ele ainda se embanando um pouco, mas a gente pensou assim, que depois ele vai pra escola, e aí pelo menos a base coreana já tá. Se a gente continuar conversando em coreano em casa, ele não vai perder, e português ele vai ser bombardeado em português, não tem porque como tá no Brasil, não aprender, não tem como não aprender português. E aí depois talvez seja mais fácil aprender coreano, porque tanto eu quanto minha esposa, a gente tem um pensamento de que a gente não quer
mandar meu filho para uma escola coreana no sábado, porque a gente acha que ele não vai aprender nada lá, porque eu não aprendi muito lá. O coreano que eu sei é porque eu aprendi em casa e nas oportunidades que eu tive para viajar para a Coreia, visitar parente e conhecer lá. E aí a gente ficava pensando assim, tá, mas aí a minha esposa tem a falsa ilusão, eu falei pra ela que ela tá se iludindo, de que ela vai conseguir ensinar coreano. Minha esposa fala muito bem, é coreano, né? E aí ela acha que ela vai poder ensinar pra ele. Mas eu falei assim, ele não vai querer aprender com a gente. Tem 2 pontos, assim, você saber falar não é necessariamente a mesma coisa que saber ensinar. Tá. Segundo ponto, entre famílias, é complicado e eu não preciso nem, né? Acho que todo mundo entende, né? Sim, sim. Quando é novo, é uma coisa. Vixe, Tá. mas aí o meu medo é começar a alimentar atrito daí. Por conta disso. E não conseguir resolver e gerar coisas futuras, né? Tá. Né? Mas o seu curso daria para uma criança, daria para a gente aqui a Kyopo, que gostaria que o filho aprendesse coreano, fazer esse curso? Sim, sim. Por quê? Ele não é voltado um pouco mais para adultos? Não. Eu acho que as crianças são tipo esponja, né? Aprende muito rápido. Tá. E, por exemplo, tenho alunos, acho que é o mais novo que eu já ouvi, né? Falar era 5 anos. É que como ele é online, você não tem contato exatamente com todos os alunos. Então, e aí muitas vezes, a mãe, ou né, muitas são alunas, uma mãe que tem um filho de mais ou menos de 5, 6 anos. E aí tá lá fazendo aula, o filho vem ver, certo? Curioso. Aí aprende E aí, naturalmente. Aí fala assim, nem chamei, do nada tá aqui sentada e tá fazendo tudo comigo e hoje em dia é melhor que eu. Ah. Por quê? Pega mais rápido. Tem que cobrar 2 cursos aí, hein? Eu falo pra ela, mas aí tem que comprar 2. Mas calma aí, só pra entender, como que é a dinâmica do curso? Você compra as aulas, aí você baixa as aulas e assiste e faz igual? É ao vivo? Como que é? É online, tudo online. Online. Tudo online. Tá. A única coisa que tem de físico é, a cada 4 meses eu faço uma formatura, que é um evento para mais um número X de pessoas que eu convido aqui pro Bom Retiro, em algum restaurante, né, nos karaokê, pra gente poder comemorar. Porque 4 meses na minha tortura... Brincadeira. 4 meses estudando lá comigo... Cara, não é fácil, mas também não é... Você vai sentir uma Mas 4 meses é o tempo de um ciclo? Isso, de um ciclo. Tá. Então, o físico é de você vir aqui e vivenciar a cultura coreana. Tá. De comer, cantar... Porque a grande maioria dos alunos não são coreanos. Isso. Grande maioria. Aí o curso, ele é totalmente online. Tem 4 níveis. Alfabetização, que tem que aprender o Kanadara. Tá, você aprende o alfabeto. Básico 1, 2 e o 3. E aí depois disso, aí teria o intermediário, o avançado. Só que, quando eu analisei, que eu fui terminando 1 a 1, aí tem 2.000 páginas, mais ou menos. Assim, 2.000 páginas? Se for contar só teoria e exercício, é 2.000 páginas. Tá. Agora tem mais porque tem material bônus. Aí eu perdi a conta. Eu falei, tem muita página, gente, pelo amor de Deus. Como assim página? É um livro? Imagina uma folha A4, Arial 11, 2.000 páginas disso, de curso. Tá, mas a pessoa recebe, aí ela imprime em casa pra ler? Você vai receber Como um que arquivo PDF, tá. e você imprime ou você pode consumir no computador. Tá. Mas a sugestão é imprime para fazer, você precisa poder treinar, tá. né, a escrita. Então, são 4 níveis e cada nível demora 4 meses. Tá. Então, se somar tudo, dá 1 ano e 3 meses. Só que tem um descanso, né? Entre um nível e outro. Você mexe de ferro, certo? Então vai dar 2 anos, mais ou menos. Então dá 1 ano e meio. 1 ano e meio. No total. E 1 ano e meio, a proposta é, você vai estar só falando, sabe, se comunicando legal. Você vai ser um âncora de jornalista da TV. Não, você vai ser cientista coreano. Mas é o básico, você vai terminar o básico. Você vai chegar num nível que eu acho que você vai falar, depois disso não vou precisar estudar mais, já tô me virando, já tô me comunicando, já sei pegar as coisas, já sei ler, né? Já sei fazer tudo. E aí depois disso, eu acho que é muito mais... O aprendizado é melhor quando você vai começar a usar esse pequeno conhecimento que você... Aí você vai juntar vocabulário, você vai juntar momentos, porque a partir daí, você tentar estudar no caderno, cara, é muito complicado, sabe? Tá. Beleza. Então, assim, eu comprei o curso, eu não sei nada. Eu comprei o curso de alfabetização. Então eu vou receber um PDF e aí eu vou receber o link para poder assistir a aula. Aí, todo o curso é dentro da plataforma Hotmart. Não sei se vocês conhecem. Sei. É plataforma grande. Então, você vai lá, tem um menuzinho. Aí vai estar lá, parte 1, 2, introdução, parte 1, 2, 3, por exemplo. Como acessar os materiais. Dentro do material, tem áudio. Então, imagina você tá vendo um PDF, aí tem um exercício. Escute os áudios e pá. Aí você clica lá, aparece o áudio. Aí, por exemplo, é de alfabetização, vai estar lá o exercício lá. É o ditado, para dar seguir. Tá. Aí você tem que ver as alternativas. O que é? Tá. Entendi. Aí tem que ouvir, aí você consegue ouvir de lá. Então tem exercício, prova. E aí por isso que tem 2.000 páginas. Por causa dos exercícios. Você tem que fazer várias vezes, né? Os exercícios. Aí tem exercício, prova. Tem até recuperação, que eu fiz uma brincadeira do tipo, foi mal na prova, faz uma outra prova. Porque essa prova você já fez, então você já meio que sabe as respostas. Então faz a outra. Então,
tem a recuperação, aí tem materiais bônus de, por exemplo... Aí vamos dizer assim, ó, tem o que um curso básico tem que ter. Aulas de teoria. Uhum. Aí você tem que ter uma apostila para acompanhar, com exercício, prova, tudo isso aí. Tá. Aí você tem que ter aula de dúvida, porque é online. Então você tem que tirar suas dúvidas comigo. Tá. Então toda semana, praticamente, eu monto uma aula onde tem um cronograma de aula. Aí a proposta é, aula dia 1, você estuda até aqui. Você tem a página para você estudar. Uhum. As aulas e tudo bonitinho. Por quê? Passou o tempo, aquela semana, na outra semana, vou fazer uma aula ao vivo para tirar todas as dúvidas daquelas aulas. Ah, entendi. Mas então, os cursos é cíclico? Eu não posso comprar e começar a hora que eu quiser? Não, porque tem esse acompanhamento que eu preciso saber se você tá indo bem, se não tá. Entendi. Uma coisa assim, o aluno tentar pegar e estudar uma língua que é o coreano, que você precisa de uma instrução no começo. Não é tipo assim, vai estudar esse manual de como instalar essa câmera. Não, cara, a pronúncia, como é que você vai saber? E várias coisas que, sem instrução no começo, é impossível. Depois de um tempo, a pessoa começa a andar sozinha. Entendi. Então, tem que ter esse acompanhamento, e por isso que eu trabalho por turma. E antes, eu fiz teste de deixar as pessoas. Eu vi que o rendimento era muito baixo. Tá. Depois que eu comecei a acompanhar, as pessoas falaram, nossa, é maravilhoso assim, porque... Por mais que eu esqueça, sempre tem a semana e vai ter o professor bravo falando que eu não fiz e cobrando e tudo mais. Esse é um professor bravo? Eu não digo que bravo, porque no curso eu tento fazer brincadeira e zoeira o tempo todo. Tá. Dá um exemplo. Vamos falar a sílaba cu. Aí as pessoas falam cu. Aí eu falo, tem que pôr mais o ar no cu. Aí vira cu. Porque Entendi. eu falo que o cu tem que colocar arzinho. Não, é gu, vai, Gustavo, gu. Não é gu, não é? É cu. É diferente. É diferente. Aí eu falo que tem que colocar um arzinho. Tá. Aí a pessoa fica no cu, aí eu fico, mais ar. Aí a pessoa fica dando risada. Aí toda vez que eu tento achar um trocadilho, alguma coisa, alguma comparação engraçada, eu tento fazer. Entendi. E aí, pra deixar a aula leve, pra deixar a aula bem tranquila e não ficar maçante, né? E as pessoas falam que mais rim do que tem aula. Essa é a minha estratégia. Você é uma pegada mais professor de cursinho do que professor de escola. Isso. Tá. E aí, então, de tempos em tempos você abre a turma, é isso? E aí é só um ciclo de 4 meses. Isso. E aí você abre as 3 turmas de uma vez, básico 1, 2, as 4, alfabetização, básico 1, básico 2. Sempre começa na mesma época do ano. Isso. Tudo bem, é como se fosse faculdade. Entendi. Só que a minha faculdade de coreano dura 4 meses só. E aí, quando eu compro o curso, você tá imaginando que eu vou estudar quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. É muito. Não é. De 1 hora? a 2 horas. Aí depende de você, de quanto você vai demorar pra consumir, né? E entender o raciocínio. Tá. Mas é intensivo, então. Sim, porque, olha, a gente tá falando de uma língua. Eu não tô vendendo uma Coca-Cola pra você acabou, e jogar fora. Não, é uma língua, cara. Vamos entender primeiro o que a gente tá querendo, né? Mas as pessoas têm tempo pra poder estudar 3 vezes por semana coreano? Olha, o cronograma é tipo assim, você tem que ter 3 horas na semana, vai? Tá. Quando você bem quiser. É online, tá tudo gravado. Ah, tá. As aulas eu faço a hora que eu quiser. Isso. Se eu quiser fazer os 3 em um dia só, ok. Faz. Só que o plantão de dúvida é marcado certinho, Plantão tá? de dúvida, você tem que ter feito o que foi proposto. É uma no vez por cronograma. semana. Agora, se você dividiu em 3 vezes, se você fez tudo de uma vez, pra mim não importa. Entendi. Só que tá cronometrado que a carga de que você vai fazer é fazível, considerando que todo mundo tem um trabalho e todo mundo tem responsabilidades. Tá. Mas minha pergunta é, se durante 4 meses, não é nem isso, é 3 meses e alguma coisa, você não consegue ter 3 horas na semana para se dedicar para algo que você quer aprender, e esse algo é uma língua complexa, assim, no sentido de não é um produto que você está comprando, você está querendo conhecimento na sua cabeça, e esse conhecimento exige 4 sentidos seus. Só não exige o olfato. Você tem que treinar o seu olho a entender um sistema completamente diferente. O olho. E aí, imagina, se você usar o ABC, do nada você troca para Z, X... Você fica maluco. Pega o nosso alfabeto e faz de conta que o A é Z. E todo mundo anda 1. Nossa, seu sistema buga. Tá. Um computador executa perfeito. Só que nós não somos computadores. Mas o coreano, o alfabeto é fácil, vai. Fácil. O alfabeto é fácil. Aí eu faço a semana do coreano, que eu dou 2 aulas gratuitas. Tá. Pra pessoa entender como é que é a minha pegada e tudo. Em 2 aulas ela fala, pronto, entendi o alfabeto já. Em 2 aulas? Em 2 aulas. Já tenho 7
turmas que passou, e a mesma coisa. Na segunda, uma pessoa fala, já entendi. Já sei ler. Se eu vou entender outra coisa, mas já sei ler. Já sei ler. A pessoa fala, é a primeira sensação de conquista, e aí volta naquela coisa do fazer a cama. Porque aquilo que parece só um monte de risquinho, agora começa a ser letras. Fala, cara, eu nunca achei que eu ia aprender isso. Você começa a olhar e você fala, em 2 aulas. E não é 2 dias, 48 horas. É 2 horas. Em 2 horas você fala, eu entendi esse negócio. Agora é só sentar a bunda e praticar um pouco. Porque essa é a pegada. Mas você acha que as pessoas têm mais curiosidade, mais vontade em aprender a ler, escrever ou falar? Bom, falar e ouvir, acho que né? cada um tem a sua vantagem. Se você aprende a ler... não digo vantagem, desejo. A maioria dos seus estudantes, das suas alunas... falar. É poder assistir uma série sem precisar de legenda. Isso. Esses são os objetivos. É poder assistir uma série sem legenda. Tá, mas isso não dá pra fazer em 4 módulos. Aí já é mais difícil. Olha, faz de conta que eu vou pegar o extremo do extremo. Tá. Não faz nada da vida, só vai estudar coreano. Tá. Intensivo. Aí 1 ano e meio tu consegue entender as legendas. Não, mas eu digo assim, porque o seu curso é o básico que você dividiu em 4 módulos, né? Só com o básico não dá pra já começar a assistir novela, né? Entender o que eles estão falando. É porque, vamos lá, depende da novela. Se você pegar uma novela que é de seriado médico, aí fica complicado. Tá. Agora, você pega um case de romancinho, que só fica 그래? Aí é mal fácil. Aí o curso, ele... Tá. Então, depende do seu nível e depende do tipo de seriado. Acho que é difícil falar que vai acontecer. Depende muito de... Por exemplo, tenho alunos que ficam 1 ano e meio comigo agora. Completamente diferente o nível. Tá. Por causa da dedicação de cada um. E essa semana aconteceu um negócio, cara, que me arrancou lágrimas. Eu sou meio complicado pra ter isso. 1 ano e meio esperando alguma aluna meio que terminar tudo e fazer... Pá. E aí não tava, sabe, assim, sinceramente, achando alguém com... Cara, gramática, em umas partes assim, o pessoal manda muito bem. Só que sabe a parte de falar? Pronúncia. Isso é problemática em qualquer língua. Quando você fazia o curso de inglês, você não... eu sei ler e escrever, mas falar é... Por quê? É óbvio, a gente não pratica isso no dia a dia. E aí fica mais difícil. Leitura e escrita a gente fica fazendo toda hora. E aí é isso. Então, aí eu falei para um aluno, eu tava no teste de leitura, né? Vai ler ele. Aí eu não tava satisfeito. Tava tipo, ok, tá normal, pá. Aí apareceu uma que eu falei, nossa, mas como é que você fez? Aí a pessoa falou, professor, antes eu preciso falar um negócio pra você ter noção, tá? Você não sabe, mas eu sou deficiente auditiva. Nunca te escutei. Aí eu falei, mas você tem a pronúncia perfeita. Como é que você faz? A pessoa falou, eu leio os seus lábios, o movimento. Então, em 1 ano e meio, você nunca escutou minha voz? Nada. Assim, nunca escutou nada. E tá falando melhor que pessoas que escutam. Aí eu falei, como? Aí eu joguei pra galera. Falei, galera, como isso é possível? Óbvio, desafiando a galera. Então, tipo, vocês falam que tá difícil, que é impossível, que sei lá o quê. Aí é um exemplo de vida, de superação. A pessoa tem menos condição que o resto. Fato. Mas no final, melhor que todo mundo. Ela, assim, só um parênteses, né? Realmente, ela tem muito mais dificuldades do que a gente, do que uma pessoa que consegue ouvir pra aprender. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela tem menos vícios, né? Aí tem aquela história que eu não quis entrar. Que é tipo, quando você tapa um sentido, os seus outros ficam mais aguçados. Eu acho que isso isso, com certeza, ela consegue fazer uma leitura labial bem melhor, muito melhor. Mas eu digo assim, por exemplo, eu vou entrar numa questão muito polêmica agora, tá? Adoro. Gosta de polêmica? Adoro. Dorama. É trama, não é dorama. Tem uma questão de que, mas isso daí é um preciosismo porque dorama é japonês e vocês têm rivalidade com o Japão. Não é só isso, porque na verdade tem uma questão histórica, porque a Coreia foi colônia japonesa. E os japoneses não permitiam com que os coreanos tinham um nome coreano, falassem coreano, aprendessem a escrever esse coreano. Então, tem como a gente enxergar isso de novo como se fosse um novo apagamento. Só que eu sei também que é uma luta meio que perdida, porque aqui no Brasil já virou dorama. Já era. Na Rede TV. Você acha que já era? Já era. Então, porque as pessoas já estão viciadas a falar em dorama. Entendeu? Mas pra alguém que... Mas aí que tá. Mas pra alguém que não sabe que é um dorama, é mais fácil você ensinar. Pra alguém que nunca viu, você já fala que é um trama. Ou um K-drama. Ou uma série coreana. Tem uma série chamada... Eu já contei isso aqui em outros episódios, né? Chama Hello Kitty, né? Que é o spin-off de Todos os Garotos que Eu Amei. É uma menina que acho que a mãe é coreana e o pai acho que é canadense ou americano.
Aí ela vai pra Coreia estudar numa escola coreana e ela vai viver... É mais ou menos igual Além do Guarda-Roupa, que é uma série coreano-brasileira, que você, inclusive, participa também, né? Faz uma ponta lá. É uma série americana, coreana, que vai contar lá a história da menina que vai estudar numa série na Coreia. Aí tem uma cena que a menina tá conversando com um menino amigo dela, e ela tá contando sobre o crush dela, né? Que ela gosta. Aí ela fala assim, será que aconteceu isso, aquilo? Aí o cara responde, né? Life is not a K-drama. A vida não é um K-drama, né? E aí você você congela essa cena. Aí você põe lá a legenda. Deixa eu ver como que é a tradução em francês. Aí ele fala, La vie is a K-drama. Você põe em alemão, acho que é K-drama. E no mundo inteiro é K-drama. Só quando você põe em português tá escrito dorama. Porque aqui no Brasil, né, as pessoas... eu já vi várias... Antigamente, eu parei porque cansei, mas antigamente eu entrava em toda postagem do Netflix que fala dorama. Gente, não é dorama. Aí um monte de gente bombardeando. Mas meu amigo coreano falou que tá tudo bem. Assim, tá tudo bem, a gente vai entender, né? Mas é difícil mudar a cabeça de alguém que aprendeu como dorama. Então, voltando na história da menina... que não consegue ouvir, mas que consegue fazer a leitura e consegue falar, né? Como ela talvez... o que eu falei agora tá tudo errado, porque eu ia falar assim, porque como ela não tem o vício de ter aprendido a falar português... incorreto, vai. Assim, não, de saber falar português, porque tem muitas palavras que é muito difícil para os brasileiros falarem em coreano, porque já está acostumado a uma certa pronúncia brasileira. Principalmente som nasal, né? Não é difícil explicar a diferença para um brasileiro, a diferença de um nhan, nhan, né? Porque que é não é simplesmente um N e um M, né? Por exemplo, né? Porque até que as pessoas quando falam, sabe, né? Só falar de. As pessoas escutam de. Aí eu fiquei, quando eu comecinho do curso, eu falei, não, pessoal, é né? Como é que é de? Aí, quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, verdade, porque a gente tenta falar naquela, como é que fala? Meio estilo militar. E quando você fala né, parece que é muito fraquinho. Aí você faz o mais possível, no limite do limite. A pessoa fica como de. E aí fica como de. Igual a pessoa que fala que fala mais espanhol, ele tem dificuldade em o YA e JA. Pra gente é IA ou já. Pra ele já e IA, ele ouve igual. Então, assim, eu quis dizer que a pessoa não tem o vício. Mas a polêmica, voltando pra polêmica, que eu só puxei assim também pra poder jogar também, vamos falar sobre isso, né? Você, como professor, não deveria tentar... Já tentou ensinar? Já tive a minha fase, a minha cruzada. Desistiu? Foi acho que 1 ano e meio que eu tentei. E aí, qual que é a resposta dela, do pessoal? Aí, o que eu fiz? O que aconteceu, né? Eu acabei tendo empatia pelas pessoas e entender, tá bom. Eu tô 1 ano e meio aqui falando que não é. Vocês estão falando que é? Então vamos lá. Mas elas falam que é com que motivo? Por quê? Aí o dorama, eu vou fazer até uma minha opinião, né, do dorama. Por que ele tá tão no ar? Tão em alta? Aí eu acho que é um contexto sociológico do Brasil e da Coreia em questão, porque vamos falar dos dois só, tá? No Brasil, infelizmente, o que eu observo, minha humilde opinião, a gente vive uns relacionamentos, assim, da galera, na geral, que é muito marcado, assim, na minha opinião, por machismo, e não tem muito espaço para as mulheres aqui. É meio que... Não vou falar que é todo mundo, mas eu vejo que é muito uma cultura... Hoje em dia não tem aquele termo heterotop, sei lá o quê e tudo mais. E, assim, eu acho que, sabe, acabou virando, assim, quando eu vejo conhecidos e tudo mais. Realmente, esse é o quadro. Triste. E aí, pros homens, talvez, que ficam só pensando em alegria, em festa, talvez seja bom. Para as mulheres que querem uma coisa mais tranquila e tudo mais, não, né? E aí tá faltando o quê? O que eu acho que ficou faltando? Aquela coisa do carinho, da atenção, as coisas básicas. Porque aí o referencial agora é outro, concorda comigo? E aí na Coreia, quando elas assistem esses negócios, e aí calhou de ter a pandemia, né? E aí, do nada, você não tem mais o que ver na TV, você fala, vou ver isso aqui, porque acabou tudo. E você fala, vou ver. Aí eu acho que acabou coincidindo, talvez, a pandemia junto com o momento da evolução de como é que tá o quadro aqui da sociedade. E aí, pum, agora imagina, vamos ter empatia para uma mulher de 30 anos, frustrada, que, vários caras, que nada deu certo, pá, do nada vê um dorama e fala, eu quero um cara assim. Assim, aí no dorama, gente, pintam... No trama. No trama pintam
um cara perfeito, assim, que tipo, o cara é 7 empregos, rico, milionário, famoso, e o cara tá 100% disponível pra você, né? O cara traz remédio, o cara faz tudo, é perfeito. Só que é uma forma exagerada, uma forma figurada, Não, né? E é um cara de vários personagens ruins. Digo, de pessoas ruins, por exemplo, num tramar, né? Quando as pessoas falam assim, a ilusão do homem coreano. Eu falei, não é ilusão, porque no tramar mostra... Tem 10 personagens homens, 9 não presta, é um que presta. Então já tá explicando lá que a minoria presta. Por que você vai se iludir achando que os homens coreanos prestam? É o contrário, tá mostrando que só tem os que não presta e o que presta é exceção. Mas aí acho que é o poder da fantasia, né? Da imaginação. Mas aí tudo bem, mas aí já não é mais culpa do programa. Não, aí porque o programa mostrou a realidade. Sim. Aí cabe você ter entendimento de imaginar que isso não é todo mundo que é assim, né? Então, aí eu acho que calhou, né, bem as coisas e acho que o dorama começou a aumentar. Mas não é só por isso. Por exemplo, o roteiro é engraçado. Não, mas... Né? Eu entendi o que você está querendo dizer. Você quer falar do nome, né? Do dorama. Porque o sucesso do trabalho, para mim, é indiscutível. Indiscutível e não precisa explicar. Você assiste, você vê, é muito bom. É muito bem feito. Geral, né? A história música, pega, assim. Não é tão longo, é no tempo certo, porque uma novela, por exemplo, é um ano inteiro assistindo para ver o que acontece. A gente em 14, a gente é pali, né? Em 14, 16 episódios, a gente já resolve. Já casou a menina e já tá todo mundo feliz. Agora é a questão do nome. Então eu tive a minha cruzada 1 ano e meio. Aí depois eu fui entender, fui conversar com as pessoas. Falo, por quê, gente? Eu teve uma live, se buscar lá atrás até tem. Tá aí. Por quê? Aí eu entendi. Tem essa coisa do... Aí liga com essa história que eu tava falando. O dorama virou meio que uma esperança, uma ponta de luz, um mundo novo, que até então não se existia. É como se você nunca provou chocolate, do nada você fala, uau! Aí é isso que tá acontecendo, por quê? Sinceramente, o mercado aqui tá complicado, né? Nesse sentido de relacionamentos, assim. Aí, eu acho que lá elas imaginam, através do dorama, que seja completamente diferente. Só que, convenhamos, não é tão diferente. Não. Mas que essa coisa do respeito, que é melhor que aqui, isso é fato. O que eu imagino, assim, no sentido de consideração e tudo mais. Por causa da cultura em si só. Né? Agora, do nome, falei pra elas, dorama tá errado, gente. Tá errado. Mas eu entendo que é algo que pra vocês é aquele termo chicletinho de falar. É muito mais legal falar dorama desse jeito do que falar, vou ver um drama. Porque aí o drama já tá associado a coisa negativa, coisa triste, coisa ruim. E o Brasil é um país da alegria, é um país do... Então eu acho que a palavra foi meio infeliz, sabe? Entendi, porque... É que é de dramaturgia, na verdade. Mas a pessoa relaciona com o gênero, drama. Isso. E, na verdade, muitas séries são comédias, inclusive. Só que para não ficar ligado ao sentimento de drama, de dramático... Mas aí a gente deixa ele meio que meio como dorama. Aí, tá. eu acho que tem a junção do ser um termo chiclete, mais essa coisa das pessoas não gostarem desse tema que no Brasil tem um significado diferente. Por quê? Tá. Drama, acho que... Entendi. Mas aqui o drama e a cultura em si já não é... Por exemplo, a nossa música. O forró, o axé. É tudo música alegrinha. Não tem música triste. Então, acho que por isso não pegou isso. E essa coisa de usar uma coisa que faz referência à cultura japonesa, pra mim é assim. Cara, o que aconteceu. Infelizmente, aconteceu. Agora a gente vai ficar... Então, agora é nossa vez. Agora é sua vez. Aí gera algum negócio lá. E aí volta. Pra mim é assim, cara, que seja dorama, que seja drama. Mas é que quando te chamam de japa, você gosta? Depende do tom. Por exemplo, eu morei no interior, em Limeira, 6 anos. Então imagina eu saindo daqui do nosso... Você lá era o japa. Lá era o japa, só que eu já cheguei falando, eu sou Coreia. Aí pegou. É a mesma coisa. Mas aí pegou, porque falou, não, esse aqui é invocado. Chama ele de japa pra você ver, ele vai ficar 10 horas falando que ele é coreano. Então chama ele de Coreia. Aí virou, acabou pegando Coreia. Eu falei, não vou ser chamado de japa. Não vou, eu quero ser lembrado como Coreia. Então, mas é esse mesmo sentimento. Porque aqui quando a gente fala assim, porque pra gente, coreanos nascidos no Brasil, ouvir alguém falando como dorama, por exemplo, em vez de dorama, né? Em vez de trama, dorama, né? Na verdade. Por que dói? Porque a gente já é ao mesmo tempo, o Teodoro é chamado de japa. Já tem aquela piadinha de que japonês é tudo igual. Você não sabe o quanto eu ouço aquela piada assim. Ô, Léo, tem uma piada nova aí. Fala, qual que é essa piada?
Vai o jovem discípulo, senhor mestre, por que eles falam que todos nós somos iguais? Eu não sou seu mestre, sabe? Tipo, querendo... A gente já é tão bombardeado disso que a gente fica com um sentimento de apagamento. A gente não tem nome. As pessoas não me chamam de Alex, a gente chama de Coreia ou Japa. Porque ninguém chama o Ricardo de o Portuga, ou o Giovanni, ou de o italiano, né? No máximo o que tem aqui é o alemão, porque o cara é mais loiro. E aí, como a gente fica tão... Sim, eu vou ser 100% honesto e sincero aqui. Essa luta contra o Torama é mais por causa de um trauma pessoal, desse apagamento. Né? E aí, de querer reforçar. Tá, entendeu? Ó, Mas se você é muito bem resolvido... Por exemplo, eu tenho muito coreano que... Eu tenho coreano amigo meu que eu perdi a China. Não é nem japonês, mas ele tá muito bem relacionado a isso. Eu tive a minha fase de raiva quanto a isso, porque acho que, gente, hoje em dia a Coreia tá no alto, né? Exato. Agora, antes, vixe, você falava que era coreano, era motivo de piada, era motivo de... Aí que come cachorro. Aí você cavou sua cova, porque come cachorro, o que pequeno, sei lá o que, tudo que a gente ouve, né? Cara, é uma discriminação, é um preconceito. E aí, por que eu parei de ter raiva? Porque eu fui entender o brasileiro normal. E aí, convenhamos, estamos num país que a educação e o respeito, o bom senso com o próximo é nulo. E a gente vive num país que é uma bolha. A gente não tem contato com outros países, como a Coreia, por exemplo, tem. Lá, você anda na rua, você vê estrangeiro direto. Aqui o problema é que a gente não sabe, né? Não, aqui tem bastante estrangeiro. O Brasil é formado de imigrantes. Não, mas eu digo agora assim, é que na Coreia eu estava nas faculdades de estudante, tudo, então... Na rua e tudo, sempre era estrangeiro, né? Entendi. Aqui é porque aqui é um país imigrante, mas meio que os estrangeiros pararam de vir. Só vem agora de vez em quando para turismo. Tô falando. Nossa raiz é... Mas tô falando que hoje em dia não tem estrangeiro andando aqui, tanto quanto na Coreia, por exemplo. Na minha... eu senti essa globalização muito mais forte lá atrás. E aí, por causa disso... imagina, vamos pegar agora o ser humano. O ser humano tem medo do desconhecido. E se é desconhecido, primeiro sai. E aí depois vai começando a entender. Aí é isso, então. E aí, quando é longe e você tá em vantagem, aí o ser humano cria aquela coisa do soberbo, de vamos zoar. Porque é só ele. A gente tem aqui. É isso. E aí, agora, quando eu fui pra lá, e o brasileiro foi inserido no mundo coreano, aconteceu a mesma coisa lá. Sim. Não, até pior, o coreano é mega racista também. Lá na Coreia, o coreano é muito racista. Sim. É tipo assim, se você não é coreano, tchau. Exato. Esse é o ponto. Então, eu falo, eu vou ter raiva agora dos coreanos? Aí eu falo, não, isso é raiva do ser humano. O ser humano é assim. É que, sabe, quando eu vejo a Rede TV falando que agora vamos passar dorama, sabe o que eu imagino? Um brasileiro falando assim, eu vou abrir uma loja de frango frito coreano, vai se chamar Flango Frito. Não faz sentido, a gente não sabe falar o L. Quem coreano que tem dificuldade em falar o asiático, o país asiático que tem dificuldade em falar o R com frango, é a China. Então, para eles faz mais sentido, mas o coreano tem dificuldade de falar o L. A gente fala o R, a gente fala frango frito, na verdade. A atividade com o F. Mas imagina, é como se fosse a Rede TV falando assim, agora vamos fazer uma loja de chicken que vai se chamar Flango Frito. Vamos passar séries coreanas, vamos passar os doramas. Pra mim, soa da mesma forma, entendeu? Então, aí pra mim é assim... entendo o seu ponto, porque eu também vivi o mesmo. Olha que eu fui pra Limeira. Não, mas aqui cansa. Eu já desisti também. Mas não é porque eu acho que eu perdi a razão. Sabe aquele comecinho? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Quero ser feliz. Vou parar de brigar com isso. É porque eu acho que tem coisas assim... Isso é um assunto que, se a gente bate pra tentar defender, a gente fica meio militante, assim, e acho que a gente fica meio errado, sabe? Mas se você só parar de falar dorama, você fala K-drama, e quando alguém fala dorama, você não corrige. Cara, você entende a pergunta. Se me perguntam, me questionam, aí eu dou toda uma explicação de professor. Diz, é K-drama, mas tem tudo isso que eu te falei, né? Mas vamos chamar de dorama porque você quer chamar de dorama. O importante é ser feliz. Quer chamar de dorama? Vamos chamar de dorama. Você quer ter razão, você quer ser feliz. Quero ser feliz. Você é feliz com o quê? Se no Brasil pegou dorama, por exemplo, aqui pegou o WhatsApp. Na Coreia é Kakao Talk. Eu fui estudar. Teve até uma palestra lá disso. Por que? Aí os caras falaram, é porque chegou primeiro. É porque, sabe, caiu na boca do povo. E é isso, a gente não tem como lutar contra. Eu acho que é uma luta meio...
Aí, acho que a luta é o contrário. É do tipo, essas coisas, a gente dá risada. E passa. Por quê? Se a gente dá valor pra isso, aí os caras querem cascar mais em cima. Aí eu acho que a pegada é de... Hoje em dia, eu já não ouço mais comentário. Sei lá o quê. Por quê? Eu penso que a cultura, o país, tá representando agora com Samsung, Hyundai, LG, Kia e agora Dorama, K-pop, pá. E as pessoas estão vendo que país fantástico. Que país maneiro, num sentido de exportação de produtos e cultura e tudo mais. Aí a pessoa fala, nossa, aquela coisa que eu cascava, o Japinha ou o Coreinha aí, não, pô, tem umas coisas legais ali. E aí, para com essa coisa automaticamente de querer zoar, porque agora o desconhecido vira o conhecido. Tá. E você agora fala, nossa, é bom. E aí, isso, então acho que a nossa luta é não defender, para de chamar a gente de japonês. Eu acho que isso é ruim. Vamos fazer o nosso bem feito, que aí uma hora isso aí automaticamente nem vai existir mais na história, eu acho. Aí, só que o problema é nós que ficamos com isso, certo? Por que a gente sofreu? Só que eu acho que é aquela coisa de você pensar mais holisticamente e falar, olha, normal. E não tem como eu mudar agora. Então eu vou conviver e fazer para que isso não aconteça mais. Mas eu quero que vocês, todo mundo, entendam que isso existe. Isso é feio, é errado. E aí, o maior exemplo é troca de lugar. E se um aluno pergunta para você, como é que escreve dorama em coreano? Como que escreve? Aí eu vou escrever dorama. Mas ele perguntou dorama. Aí eu vou falar, não, o dorama é o termo popular, é o termo que ficou chiclete na cabeça. Porque o drama é chato de falar e remete a outras coisas. O mais correto é drama. Porque a pessoa assim, professor, eu vou viajar pra Coreia e eu quero ver um lugar onde grava trama. Como é que eu leio trama? Como é que eu leio... Não, dorama. Eu quero ver lá um lugar que vende souvenirs de dorama. Como é que eu vou saber que tá escrito dorama? Aí você vai ter que ser dar o quê? E pra mim, assim, como tradutor há muito tempo, eu entendi que a comunicação é mais importante. Sim. Independente de como você passou a mensagem, o importante é a pessoa entender ou não. Porque é daí que ela vai fazer as coisas, te ajudar ou não te ajudar. E aí, pra mim, você chegou ali na Coreia, aí você falou, sei lá, quero ver o dorama. O Hanguk Saram, né, vai vir falar, drama. Não, vai pensar, você quer ver série japonesa? Pode ser também. Se você chegar na Coreia e falar, você quer ver dorama, ele vai te mostrar Alice in Borderland, vai mostrar série japonesa. Sim. Infelizmente. Aí a pessoa vai ter o exemplo real de vida, vai falar, nossa, então, não é... Você é um educador, você é um professor, e é seu papel ensinar. Mas aí é uma luta que quem me pergunta... Tá. Aí agora, tem pessoas que talvez nem perceberam isso até agora. Só que eu parei de lutar essa luta por causa desse motivo. Eu acho que o correto é a gente fazer o nosso em outras coisas e fazer o brilho, ofuscar isso escuro que é de ser humano. Não vai se a gente também faz isso. Você já viu... A gente também faz isso. Esse que é o problema. Sim, bastante. Nós que também fazemos isso. Lógico. A gente reclama, mas a gente... E o contrário, de novo, né? O contrário, né? Como eu te falei, na Coreia, ele é um país extremamente que não sabe receber bem estrangeiro, só quer receber na forma assim, no turismo, dinheiro, ok. Pergunta se você quer morando lá, já é um pouco mais difícil. Eu, que sou filho de coreano lá na Coreia, por exemplo, documento, eles não querem, você não consegue fazer nada, você não consegue comprar online com cartão de crédito daqui, é extremamente fechado. Você já assistiu Peppa Pig? Já ouviu falar do desenho? É um desenho para criança. Eu tenho um amigo meu brasileiro que ele é muito, assim, o sonho da vida dele é ser pai. Ele como é que fala? É o grande sonho dele, motivo de vida. Ele é um mega pai. Ele, pra mim, é referência como um pai. E ele um dia falou pra mim, assim, antes do meu filho nascer, que ele não deixava os filhos dele assistir Peppa Pig, porque ele acha que a Peppa, a personagem Peppa, é muito mal educada. Ele falava assim, a Peppa, ela é mal educada, ela é um mau exemplo, eu não deixo meus filhos assistir Peppa Pig. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí hoje eu tenho um filho de 4 anos que tá assistindo Peppa Pig. Só que ele assiste em coreano, né? Aí eu até pensei, sabe, esse amigo meu falava mal de Peppa Pig, deixa eu lá assistir com ele pra ver como que essa Peppa é, né? Opinião, né? Aí eu assisti, ela é um pouquinho agitada, mas ela não é mal educada. Eu não tô vendo ela ser falando mal educado aqui, né? E eu deixei meu filho continuar assistindo. Aí um dia... teve algum problema no Netflix lá, meu filho botou Peppa Pig em português. E como ele já tá começando a entender, ele deixou. Aí eu comecei a ouvir a Peppa Pig falar em português e falei, nossa, que menina mal educada. Entendi. Aí eu parei pra assistir, aí eu vi o Como Faz Diferença o Chon Demar.
Entendeu? E aí, assim, por que eu tô fazendo esse recorte, né? Porque você tava falando assim, só para não ser mal interpretado, acho que é a questão de educação, né? Tem muita educação, obviamente, assim, o brasileiro é muito educado. Sim. Ele dá muito, por exemplo, eu acho que é muito mais educado no elevador no Brasil, onde a gente dá bom dia para todo mundo, e quando eu vou visitar meus pais na Coreia, no apartamento lá, no elevador, ninguém fala bom dia, né? Ninguém finge que conhece um ao outro. Só que quando abre a boca para falar, é muito mais formal, muito mais respeitoso, né? Por isso que passa essa falsa impressão, ou talvez seja uma impressão, de que seja mais educado. Mas acho que a formalidade brasileira, assim, aqui, na verdade, né? É o contrário, né? Se for ver, né? De primeira vista, a gente é super caloroso. Exato. Mas aí vai convivendo, você vai ver que não é igual os coreanos, vamos dizer assim. Sim. Agora os coreanos parecem super frio. Tipo, eu mesmo. As pessoas falam que nem quer chegar perto de mim porque eu tô super rápido. Só que aí quando começa a conversar, já é outra história. Mas o coreano é frio. É que o timing é diferente também, talvez, entendeu? É que o brasileiro, acho que a gente se abre de primeira. E a gente quer que o povo fique mais confuso agora também, né? E o coreano, ele é ao contrário. No começo você não tem abertura, porque você não é íntimo da pessoa. Então, você tem que ir muito galgando devagar. E aí, tem até aquela coisa, tem 4 níveis de fala, né? Do mais formal até o informal. Você começa falando o mais formal possível. E aí, ao longo da conversa, vai descendo, até o momento que você fala, eu vou perguntar agora. Não, tem quantos anos? Eu tenho 40. Tem 40. Então eu tenho 32. Então, eu tenho que fazer Chondemar, né? Na cultura coreana. E Honda não precisa fazer. Aí é o momento que eu falo, olha, Reon, por favor, pode falar confortável na minha frente. E aí é sempre o mais novo que rapidamente faz isso e fala, olha, por favor. Porque o mais velho também tá conhecendo agora e fica meio estranho você soltar a fala de primeira. Só que se cria essa relação de broderagem cedo, aí, né, solta aí. Então, acho que mais do que educação é formalidades, né? A gente tem muitas formalidades na Coreia. Por isso que passa essa impressão. Isso eu acho... Tem uma parte boa, né? Mas, não sei, é muita... formalidade. Quando eu era moleque, o que eu mais ouvia, assim, entre os amigos coreanos, tipo, aqui é Brasil. Tipo, não precisa chamar de Hon, não precisa tratar assim, aqui é Brasil, entendeu? Isso é verdade. A minha esposa, ela nasceu na Coreia, ela se mudou pro Paraguai e depois veio aqui pro Brasil, né? E no Paraguai, como ela morava em Cidade do Leste, tinha pouco coreano. Então, só de ver um coreano na rua, você já tinha que cumprimentar, porque é coreano e tal. Sim. Aí ela falou que tomou um susto, porque quando veio aqui pra São Paulo, pro Bom Retiro... Ninguém cumprimenta. E aí ela cumprimentava as pessoas na rua, a pessoa assim, você me conhece? Aí ela tomou um choque. Aí eu até perguntei, nossa, mas não devia ser um choque, porque na Coreia ninguém se cumprimenta. Na verdade. Eu tomei vários fora lá na Coreia, no elevador lá na casa dos meus pais, eu, tipo, cumprimentando as pessoas. Síndrome do gigantismo e pequenismo, né? Acho que a Coreia é assim, acho que é tão intenso que se conhece, tem uma que fala, tem muita responsabilidade. Então, eu prefiro não conhecer, porque senão aí eu vou ter que começar a cumprimentar, vou ter que perguntar se a pessoa comeu, aí eu vou ter que criar um relacionamento. Já imagina, então, nem cumprimento. Tem uma pergunta. Você tem um conhecido que você conhecia há 20 anos atrás. Você conhece a pessoa, certeza? Só que passou 15 anos, 20 anos, você nunca mais. E aí, do nada, você viu a pessoa no restaurante, na rua. Qual é a sua tendência? Você fala, e aí, pá, quanto tempo? Cara, eu quase sempre cumprimento. Eu tendo a cumprimentar. Meus pais, minha mãe principalmente, ela falava assim, sempre seja o primeiro a cumprimentar, não seja quem recebe. Né? Então, geralmente, eu cumprimento. Aqui no Bom Retiro, olhou 2 segundos pra mim, eu cumprimento. Tipo, talvez a pessoa lembra de mim, mas eu não lembro dela, então é melhor eu cumprimentar. Então, eu cumprimento. Mas, isso é porque é simpático, né? Mas a maioria dos coreanos... Não cumprimenta. Não cumprimenta. Eu sei. É assim, se a gente não fala durante um X tempo, você não é mais meu amigo, assim, de cumprimento. Mas é assim... Em outro momento, aí cumprimenta, né? Mas agora você é famoso, Rubens. Se alguém te olhar, você tem que cumprimentar todo mundo. Senão vai parecer que você é antipático. Mas aí que tá. É aquela velha história de eu gostar de viver no meu cantinho, quieto, parado. São escolhas. E aí, as pessoas confundem essa... Por quê? Imagina o contrário. Eu chego e falo... Oi, vocês me conhecem? Quer tirar foto? Aí a pessoa fala, eu tava olhando atrás de você. Eu tava olhando... Aí imagina a minha cara. Não, mas só falar tipo, balança a cabecinha assim, mas aí oi. vai parecer que eu tô pagando uma de opá, querendo chavecar, sabe? Distribuir charme, assim, de graça. Então, eu fico muito cuidadoso. Aí eu falo... Aí eu dou uma fugida, pra ver se é comigo mesmo. Tá. Aí se eu vejo que ainda tá vindo pra mim, aí sim, aí eu fico simpático. Mas Entendi. fora isso...
por causa das minhas profissões, o tempo todo eu tô pensando. Tá. Nas reuniões, nos projetos e tudo. Então, eu tô com uma cara porque eu tô pensando. Agora, conversando comigo, eu não acho que eu sou antipático nem nada do tipo. Como que você traduz opa? Opa? Quando alguém... Professor, o que quer dizer opa? Eu falo que, oficialmente, é o título de irmão de sangue entre menina mais nova para menino mais velho. Só que, culturalmente, acaba. Por quê? Acaba que, assim, geralmente é homens mais velhos com mulheres um pouquinho mais novas. E aí acaba sempre criando essa relação de opa. Agora, é sempre? Não. Porque uma época até era famoso o nuná, o contrário, né? Das meninas mais velhas e os homens mais novos, né? Então, tem de tudo. Aí agora, então, é pra usar como irmão, é pra usar pra namorado, e é pra usar também pra amigos, conhecidos íntimos, que você tem, gente, intimidade pra chegar e falar opa. Intimidade. E não é geralmente opa com esse tom. É do tipo, fulano, opa. O nome, opa. E o tom não é romântico, é tipo, é tipo isso, né? Então, você pode usar para as 3 situações. Você sabe como que o Netflix traduziu opa na legenda? Como? Mozão. Mozão? Ai, não. Já vou te adiantar. Luta perdida, igual dorama. Mas aí, se você for ver a probabilidade de uso das 3 situações, assim, usa pra irmão? Usa pra mozão também. E o que mais usa? Na série são o mozão. Então eles foram pela probabilidade. Sim. Então, tá errado. Mas tudo bem, tá justificável, sabe? Na questão, como o professor eu diria, tá tranquilo. Se a gente começar a falar aqui dessas traduções que poderiam ser melhor, é infinito. Meu sonho. Uma aluna minha estudar, né? E virar tradutora lá do Netflix. É meu sonho. Por quê? Eu acho que a tradução é um negócio muito difícil de se fazer. Porque você pode falar a mesma coisa, só que com vários tons diferentes, mudando uma vírgula, uma palavra. E aí, às vezes, num momento de declaração, poxa, você tem que traduzir correto, né? As coisas. É que a grande parte das traduções aqui ainda estão traduzidas do inglês. Por isso e aí, que assim. Várias coisas que eu fico assim, poxa, como perdeu aqui? Nós somos coreanos, a gente sabe o que foi falado ali. Qual que foi a piada interna? Naquele olhar, naquele negócio. Só que aí, às vezes, quando tem que falar de vários tipos de comida ou coisas que só coreanos saberiam, eles resumem pra, tipo, uma palavra que... Já viu isso? Tipo de comida. Várias comidas estranhas. E aí a pessoa começa a falar... E aí não tem tradução. Então, ficou... Poxa, podia ter alguém, né? Podia ter, né? Uma tradução impecável, né? Eu vou dar uma dica. Eu conversei há um tempo atrás, não faz muito tempo, na verdade, com uma professora e diretora de dublagem. Tá? E as séries coreanas, muitas delas estão chegando aqui, o pessoal assiste só dublado. A grande maioria hoje, na verdade, assiste dublado. Por isso que a Rede TV passar de State of the Sun na Rede TV dublado não vai ser um choque. E aí ela estava me explicando que para ser dublador, você tem que ser ator. Você tem que ter uma carteirinha de ator. Aí você tem a carteira de ator, você pode ser ator. Porque eu perguntei para ela assim... Você não acha que a Netflix deveria contratar pessoas que falam bem ou que são coreanos para poder pelo menos falar o nome das pessoas certo? Porque me incomoda... Na dublagem, o que mais me incomoda é o jeito que fala o nome das pessoas, o jeito que escreve, né? Ninguém fala assim, Seung, né? Tipo, fala o nome da pessoa. Então tem algumas palavras, e eu acho, inclusive, que no futuro, eu ainda acho que não vai precisar mais de tradução opa. Opa vai aparecer, todo mundo vai saber o que quer dizer opa. E aí ela falou assim, mas tem coreanos que tem carteirinha de ator? Não, mas se tiver, com certeza vai pegar esses papéis. E você sabe que o cara que dubla, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, qualquer filme que Arnold Schwarzenegger vai fazer é o mesmo dublador, geralmente, porque a voz associa. O Saint Seiya, o Seiya do Pegasus. Exato. Cara, eu uso essa voz, eu reconheço em qualquer dublagem. Já pensou você vir a voz do Park Seo-joon, por exemplo? Já. Entendeu? E aí você pode ser o dublador dele? Então, é um dos projetos que gostaria de fazer, de participar. Então, eu vou passar o contato dessa pessoa. Né? A primeira coisa que precisa é carteirinha de ator. Então precisa ser ator. Porque você vai estar lá interpretando, você não vai estar só dublando, né? Eu fiz o guarda-roupa lá. Bom, será que dá? É por causa de sindicato, essas coisas. Por isso precisa da carteirinha. Entendi. Não é só porque aí, é formalidade. Qual que é a burocracia pra fazer isso? Acho que é um curso. É um curso? É um curso, se não for demorado, o que eu faria? Eu acho justamente por isso. Eu sou engenheiro, tô indo lá fazer um curso de ator. Cara, por que não? Maravilha de aprender e tudo. Sim. Eu queria dirigir um filme no futuro. Um só. Queria fazer, eu queria criar um dorama aqui no Brasil. Tramar. Escrever um script aqui e fazer um dorama, só que com a realidade daqui.
Tá. Não seria diferente? Tipo, a gente pegar um coreano, uma brasileira. Porque é o que tá acontecendo. Tá acontecendo a miscigenação. Quer vocês, pais coreanos, queiram ou não, vai acontecer. Sim. Porque a cultura japonesa, 100 anos aqui, né? A gente tá 60. E Já poderia estar mais de 100. Né? Mais de 100. Mais de 100. Já tem muito mais tempo. Então, uma hora vai acontecer. Sabe a Turma da Mônica? Sim. Acabou de lançar um novo personagem. O pai é coreano e a mãe é brasileira. Uau, que legal. Acabou de lançar. Que legal. E também tem o Pyong, né? Que representou, né? Que ele fez a... Agora tem uma... Ele virou uma figura, né? Ele virou um desenho, né? Cara, sensacional essas coisas. Esses marcos, né? Que a gente tá conseguindo aqui. Bom, a gente tá batendo o nosso tempo. Depois a gente vai ter que continuar essas conversas e essas nossas... Como é que fala? Troca de choros, né? Troca de dores num próximo programa. Portas já ficam aqui abertas, tá bom? Já sabe onde é, então é só vir, só bater a porta e entrar. Mas para não deixar passar batido, para todo mundo que vem aqui, eu peço 3 indicações. Tá. Primeira indicação é comida, o que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. Tá bom. O tema é comida de afeto, comfort food. Então, aquela comida que quando você está se sentindo meio triste, meio doente, um pouco para baixo, eu como isso porque me deixa para cima. O que é e aonde dá para comer. Segunda indicação é streaming. A gente falou aqui de várias séries coreanas, tramas, né? Então, qual série ou filme você gosta e você indica? Pode ser, seja o que você está assistindo recentemente, que você gostou, ou que é, tipo, melhor série, melhor trama que você já viu. E por último, como eu já sei que você gosta de cantar, se você for pro Norebá e falar assim, Rubens, pelo amor de Deus, hoje é só uma música que você vai cantar, que música você cantaria? Seria, tá bom. Vamos começar por comidas. Eu gosto muito do restaurante Aldeia da Pedra, Aldeia da Pedra, Torgui. Né? Não tem Instagram, gente. Não tem Instagram, mas fica na rua Guarani, perto da feira ali, né? Indo em direção ao Arena, né? O karaokê pouco Arena. Antes da Lubavitch. Isso. Você não vê que ele é meio... um pouco amarelo, assim. E é um restaurante na pedra, né? Eles vão assar na pedra a carne. O que você gosta de comer lá? Aí, o forte deles é essa coisa da carne na pedra, né? E aí é sensacional o gosto, o sabor. E geralmente você não vai para um lugar desse sozinho. Você vai para comemorar, né, com uma família, com amigos, pá. E aí, como você falou, afeto de calor, é um momento que você fala, bom, vou gastar, né, dinheiro, ter momento aqui com meus amigos, comer bem. E eu acho que isso é bom, num sentido. E aí, eu diria lá, porque gosto pessoal. Mas acho que você pode replicar isso em qualquer restaurante aqui, né? O importante são as pessoas, certo? Mas no Torgui você costuma pedir o quê para comer? Eu costumo pedir chadorbegi, que é o peito bovino. Peito bovino, que é bem levinho, fininho. Corta bem fininho. E é rápido de assar. Agora, a carne de porco lá, a panceta, eu gosto de fazer no final, porque ele contamina toda a chapa, né? Gruda. Solta a gordura. E a picanha, eu acho às vezes muito pesada, muito gordurosa. E eu tô indo para comer carne, sabe, num corte coreano. Coreanos. Picanha eu como, né? Não que não seja bom, tá? Sim. É super bom. Mas eu prefiro rapidez. Porque você põe, em 1 minuto tá pronto o chadorbegi, né? Agora, o resto você tem que ficar lá esperando. Sabia que eu e meus amigos, a gente chama lá de chapa 3D. Por quê? Porque a gente via a chapa e a gente ficava naquela ilusão de... Porque é uma pedra muito... Pra quem não conhece, nunca foi, é assim. Ele traz uma pedra extremamente quente, que não tem nenhum calor nela. Ela já vem totalmente quente, aquecida. Então a gente ficava com receio da pedra perder calor. Então a gente precisa fazer o maior número de carne rapidinho nela. Aí já fazia as 3 uma em fileira. A gente jogava todas as carnes em cima e a gente colocava do lado. Porque a chapa não é um pedaço de pedra, assim. Então a gente jogava um chadorbegi que é fininho, jogava aqui do lado. Por isso que a gente chamava que é uma chapa 3D. Dá pra usar todas as 3 dimensões da chapa. Agora o 3D. Nossa, que inteligente. Era de brincadeira. Aqui, e das laterais aqui também. Porque você pega o chadorbegi e joga no lado, ele gruda, ele assa também. E não precisa nem ficar segurando, porque ele gruda. Né? Aí quando ele fica pronto, ele cai. Ele vai cair, exato. Nossa, olha aqui. Olha como é bom a experiência. Não, mas não façam isso, pessoal. Todo deve odiar. Aí hoje em dia não tem mais a pedra. Eles já trazem pronto. Tá. Porque eu acho que essa coisa de
talvez o brasileiro não saiba fazer, preparar como a gente, né? Que faz um tempo que eu não vou, não tem mais a pedra. Não tem mais. Entendi. Pelo menos às vezes que eu fui, não tinha. Tá. Mas se perdeu qualidade, não perdeu. Não, acho. E aí, não é a carne que a gente... Aí faz toda aquela trouxinha, né? No alface e tudo. E aí precisa de tempo. Reveza, né? Dos amigos. Às vezes tem um melhor grelhador de carne, né? Não sei. Aí acho que é legal. Aí bebe uma cervejinha ali. Tá. É mais pelo... É o nosso churrasco, né? É o nosso churrasco. É o nosso churrasco. Aí os outros 2 restaurantes. Vamos lá. Eu diria o Bonjour. Bonjour, tá. Que é bonjour, na verdade, é o nome francês. Que fica do lado, ali. Só que ele já é mais pra almoço. Janta também, só que é mais assim, do dia a dia. PFs. PFs. Só que eu acho muito bom o sabor da comida, que lembra muito a Coreia. Tá. O gosto. Apesar do nome ser em francês. Eu acho que... E é rápido. E que prato você gosta de comer lá? Sundubu, que é uma sopa de tofu, e bulgogi, que é a carne agridoce, né? E cheobukum, que é carne de apimentada. Carne de porco apimentada. Aí, por quê? Come eu, meu pai e minha mãe, geralmente. Né? Meu irmão sempre tá fora. Aí, cada um pede um e deixa no meio. E a gente vai compartilhando. Deixa a sopa no meio e você consegue ter, né? É uma boa pedida. E fica bem tranquilo o valor. E o último que eu falo é o frango, né? Frango frito? Eu diria... O Nanda Chicken. Nanda Chicken, final do Amazonas. Isso. Tá. É delivery, gente. Esse aí pede... Nossa, eu acho... Você prefere normal ou yamyeon? Panban. Meio a meio. Aprende aí, gente. Panban, metade. Acho que não tem como pedir só um, né? Não tem como. Duvido um coreano. A não ser que você tenha restrição de pimenta. Mas... Por quê? Você come um, aí você vai pro outro. Você come um, vai pro outro. E aí você come... Aí vem também nabo de conserva. Vários molhinhos, assim, né? De alho, de mostarda. Então, esses foram os 3 restaurantes, as 3 comidas, tá? Agora a série. Mas não precisa ser 3, tá? Tá bom. Série, eu diria Mr. Sunshine. Mr. Sunshine? Tá. Porque não aborda romance. Tem romance. Tem, mas não é o principal. Tá. O principal é o enredo, é a história. Todo o contexto histórico que está envolvido. Ele pega uma Coreia entrando na fase de modernização, largando aquela coisa, né? Tá. Não sei... E aí mostra a interação dos japoneses com os Estados Unidos. Eu falo, cara, e tudo isso eu acho muito legal. As músicas, quem canta várias, Park Hyo-jin e o Melomanx. Nossa, as músicas, olha os caras que cantam. E a figura, a imagem é incrível, assim. E aí eu falo assim, não focou em romancinho bobo, né? É um casal meio estranho, né? Um cara muito velho pra menina, né? Não, nada... acho que fizeram até pra isso, pra não relacionarem que os caras são um casal. E sim, foca na história. Eu falei, cara, bem legal, assim, no sentido de completo. Enredo, trilha sonora e figurino. Agora, isso daí seria uma novela, né? Um dorama, como a gente gosta, dorama. Agora, filme, cara, eu diria aquele Drug King. Drug King da Netflix. Tá. Porque lá você vai ver exatamente como é que é um coreano normal, não é bem tradicionalzão, não é? Só que é traficante. Só que esquece que é traficante de drogas, mas entenda ele é um típico Ajoshi. Ele é o típico coreaninho que tem a audácia, a ganância, a vontade de querer fazer. Agora, os caras vão ter esse tipo de empenho, não importa o serviço ou o trabalho. Não concorda comigo? E vai ser esforçado. E vai ser mega esforçado. Astúcia, né? Que mostra, né? E que a Coreia não é esse maravilhas que todo mundo pensa. Também tem a parte obscura, né? Então, isso. E o último que você me perguntou, o que era de música? Se eu fosse Noreban e cantasse uma música. Só uma música. Só uma música. Hoje você vai ter que brilhar. Ninguém te conhece, você tem que mostrar a sua melhor música. Aí, em vez de falar uma música, eu vou falar assim. Como eu treino e tudo mais, eu tenho aquela música do momento. Tá. Que tá na minha mente e no meu coração, que eu tô treinando mentalmente, digerindo. Sou a Jun, né? Tá. E aí, eu não consigo falar a melhor música. Não tem isso pra mim. Tá. No momento, qual é a música que tá fazendo sentido pra mim? Então, nesse momento. Qual que é? É a música do... Como é que fala? Do Descendants of the Sun? Não. É o... Deu um branco agora. É que eu não lembro do título, mas sabe, eu tô treinando a letra, não lembro do Mas título. é de um tramar também? Não. Posso ver Pode, rápido, uma claro. colinha, sem problema nenhum. Uma colinha. Eu tinha mandado aqui.
사랑은 지날수록 더욱 선명하게 남아. Nossa, nome longo, não conheço essa música. Por isso que eu não tava lembrando. Perdão, gente, tá? 사랑은 지날수록 더욱 선명하게 남아. Então, o amor, ele, à medida que passa, mais ou menos, tá? À medida que passa, ele vai ficando mais forte. Ele vai ficando mais... Você consegue ver ele melhor. Você consegue... Entenderam? É à medida que passa. No começo você não vê. Só que depois que vai passando que você começa a entender melhor. É Parlador isso aí? É Parlador. De quem que é? É do... agora, mal famoso. Mas você conheceu essa música onde? Então, o algoritmo. Tá, no sentido assim, eu não fico ouvindo lista de música nem nada. Eu vejo, do nada a música vem pra mim. Tá. Juro que é algoritmo. E aí, pela letra e pelo que eu tô vivendo no momento, eu falo, interessante. Tá se encaixando, porque pra mim a música não é só Kungiban Suriban. É 1/3 de né? 1/3 de ar e 1/3 de emoção. Cara, de você saber o que você quer transmitir. Tá. E aí, como é que eu vou transmitir algo que eu não tô vivendo no momento? Agora, lembranças passadas você consegue transmitir. Porque você sentiu o que é a dor de uma separação e tudo. Só que não naquele momento. Você não tá triste agora. Agora você tá amadurecido, mas você consegue se deslocar ali rapidinho e ver, nossa, foi difícil, né? Mas aquilo gerou uma dor. Então, acho que você canta diferente quando você tá passando, sofrendo, e quando você passa e já tá amadurecido. Então, por isso que... qual a sua melhor, sei lá o quê? Pra mim é muito... Mas sabe se é uma música velha, se é uma música recente? É nova. Recente, entendi, recente, legal. Recente. Até vou procurar aqui o nome do cantor rapidinho. 사랑은 지날수록 É do 전상근. Não conheço. 전상근. Preciso aprender músicas novas, vou dar uma procurada. Então tá bom, era isso. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por compartilhar a sua história. Muito bom o papo, cara, gostei. Gostou? Gostei. Acho que a gente deu uma viajada assim um pouco no começo, mas faz parte, não foi a primeira vez, tá? É normal isso acontecer aqui, tá bom? Como eu te falei, não é uma entrevista, é uma conversa, tá bom? Fica portas abertas, tendo novos projetos, tendo coisas legais pra compartilhar, só avisar. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado, viu? E queria fazer um convite de aparecer lá no meu também. Com o maior prazer. Aí a gente faz talvez um... E aí eu sento aí? Pode ser? Pode ser. A gente troca do tipo... Sem problema nenhum. Aí, como é que começou o podcast? E aí eu vou trocar. Pode? Eu uso o boné e a gente troca. Pode ser? Tá bom. Aí eu posto lá no meu. Sem problema. Legal. Uma paródia assim. O que você acha? Ótimo. Beleza? Tá topado já. É isso. Se vocês quiserem, comenta nos comentários, tá? E muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Valeu. Obrigado, viu? Tchau.